tarde, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para iniciar mais uma live. Hoje teremos a história de conversão do Davi Leite. Então, vamos chegando aí para acompanhar, para conhecer. O Davi já está aqui chamando. Vamos lá. Olá, pessoal. Chegando. Fala, Jefferson. Boa tarde, Davi. Seja Tudo bom, meu amigo? bem-vindo. Tudo bem, Muito graças a obrigado. Deus. Benção demais, benção demais. Uma alegria estar aqui com você. A alegria é a minha depois de tanto tempo. Marca, remarca. Acabou saindo, deu certo. Pois é. O testemunho do Davi já deveríamos ter feito esta live há pouco mais de um mês, né? 2, 3. 2, 3. Mas tantas circunstâncias, então seja muito bem-vindo. Vou fazer uma pequena apresentação do Davi. Vamos lá, nós estamos. Por favor, antes, você poderia fazer as honras, pedir a intercessão de Nosso Senhor, de Nossa Senhora? Sim, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós queremos vos oferecer todas as nossas intenções, todos os nossos empreendimentos e que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo e auxiliados pela intercessão da Tua Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Cardeal Newman. Rogai por nós. Então, o testemunho do Davi está lá no nosso site, se chama O Castelo de Cartas e a Rocha Verdadeira. Inicialmente o pessoal pode dizer assim, como assim Castelo de Cartas, Rocha Verdadeira? Daqui a pouco você vai descobrir por qual motivo é este título. Uma rápida apresentação do Davi. O Davi Leite, reside atualmente lá em Brasília, no Distrito Federal. Pertenceu à Igreja Nova Vida e Cristã Evangélica, é isso mesmo? É isso mesmo, eu não cheguei a ser membro da Cristã Evangélica, eu frequentei nos meus últimos quase 2 anos de protestante a Cristã Evangélica, mas antes eu era da Nova Vida durante mais de 10 anos. Ok, então cresci na Batista Central, mas quando eu era adolescente, assim, começo da adolescência, eu parei de frequentar, cresci criança lá. Uhum. Então são 2 igrejas, eu pensei que fosse apenas uma, que interessante, Igreja Nova Vida e Cristã Evangélica. Sim. É porque são tantas denominações, são tantas nomenclaturas de igreja no nosso Brasil Guarani e mundo afora, que nós ficamos um pouco perdidos com algumas nomenclaturas que aparecem às vezes. Confunde um pouco. Confunde um pouco. E o Davi se converteu no ano de 2019, mais especialmente dia 3 de janeiro. Daqui a pouco você vai saber o que é que tem de tão especial nessa data. 3 de janeiro de 2019. E o Davi... Engasguei com a água. Pode continuar aí. Então, daqui a pouco você vai descobrir por que o dia 3 de janeiro é tão importante para o Davi. E também para a história do catolicismo, por assim dizer. E o Davi é bacharel em português. Sou bacharel em letras português pela Universidade de Brasília e tive ótimos professores. Tem muitos professores com uma vertente política. Engasguei com a água, foi mal. Tem muitos professores, como você pode imaginar, com uma vertente política de esquerda, né, do departamento de letras. Mas, apesar disso, eu tive muitos bons professores que, assim, nem tocavam em matéria de política, né, e ensinavam teoria da literatura, sabe? Isso realmente me surpreendeu, então eu tenho que testemunhar a verdade aqui a respeito deles. Tive excelentes professores e, claro, sempre tem um que gosta mais de falar de política do que do conteúdo da aula, mas isso aí também, o cara tá lá, né, colocaram ele lá, ele tem a liberdade para fazer isso, então, nenhum problema. Eu absorvi o que era bom, Amém. Então, fique à vontade para contar a sua história e, aos poucos, eu vou intervindo com alguns comentários.
Maravilha, muito obrigado, meu amigo. Bom, a primeira coisa em relação ao meu testemunho, ele está publicado por escrito lá no site do apostolado, devoltaaular.org. Se alguém puder escrever nos comentários, por favor, devoltaaular.org. Lá você vai encontrar vários textos muito bons, vários outros testemunhos excelentes, e o meu testemunho está publicado lá também. Então, eu vou tentar aqui não focar tão detalhadamente assim no testemunho que já está publicado lá. E vou tentar adicionar informações novas que eu não coloquei no testemunho na época que eu escrevi. Mas talvez eu coloque, talvez eu faça uma revisão lá e coloque essas informações porque me parecem importantes. O meu testemunho eu começo contando de um pouco antes dos 500 anos da Reforma Protestante, que foi em 2017, né? Que foram comemorados os 500 anos. Então, um pouco antes disso, eu já estava tentando resolver alguns problemas com os quais eu me deparei na minha fé. Que problemas eram esses? Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 17, o Cristo vai falar de uma das pouquíssimas passagens do Novo Testamento em que a gente vai encontrar comandos, né? A gente vai encontrar o que fazer e como fazer para consertar a vida de uma pessoa e para excluí-la da comunhão se ela não quiser ter a vida dela consertada, certo? E aí ele fala mais ou menos o seguinte: você vai, exorta o seu irmão, se ele te ouvir, você ganha o seu irmão, se não, você chama mais testemunhas, se ele não ouvir vocês, você leva até a igreja. E se ele não ouvir a igreja, você o considera como pagão e publicano. Ou seja, quem não está dentro da aliança, né, ou quem é um traidor da aliança, né, um pagão, um publicano, são essas coisas, né, quem está do lado de fora da aliança, né, no fim das contas. Então, eu comecei a pensar o seguinte: poxa, será que é simples assim? Será que eu simplesmente posso, sei lá, estou numa igreja, aí eu tenho uma interpretação teológica diferente daquela igreja. Aí o pessoal lá resolve me expulsar e me excomungar daquela igreja, eu simplesmente vou para outra que aceita a minha interpretação. Será que é isso? Porque se for isso mesmo, as palavras do Cristo, na verdade, não têm significado nenhum, né? A verdade é o mais relativa possível, ela simplesmente é aquilo que eu quero que seja, e a confirmação de que ela é a verdade mesmo depende só de eu encontrar um grupo de pessoas que concordam comigo. E pronto, a gente vai se chamar de igreja, e cada um vai viver na sua igreja ali conforme quer, e não conforme a verdade que Jesus exige. E eu falei, bom, tem que ter uma igreja que é verdadeira. Tem que ter uma igreja que é verdadeira. Eu não tinha a mínima ideia de como eu ia achar isso, mas ficou esse pensamento na minha cabeça, certo? E outra coisa que eu fui percebendo à medida que eu estudava também, isso tudo que eu estou contando aqui não está no testemunho, tá bom? Não está no testemunho. Estou fazendo uma introdução, né, do que estava rolando na minha vida mais ou menos naquela época. E aí, na minha cabeça, né? Mais uma coisa que eu percebi foi a seguinte: toda interpretação da Bíblia, qualquer que seja, ela depende de, depois de ler um determinado texto, eu decidir se aquele texto é literal ou se ele é alegórico. Se ele está falando uma coisa literalmente ou se ele está falando uma coisa simbolicamente, representativamente, certo? Então, uma passagem que causa muita discordância aí, né, no meio cristão, por exemplo, é o Cristo falando, né, pegando o pão e dizendo, isto é o meu corpo. Os católicos interpretam essa passagem literalmente. Os luteranos também interpretam essa passagem literalmente. Falam, não, é o corpo dele mesmo. Acreditam na presença real. Eles só não acreditam que a transubstanciação explica a presença real, certo? Mas eles acreditam na presença real. Só que outros protestantes vão olhar e dizer, não, isso não é literal não, isso é simbólico só. Ele está falando isso aqui representa o meu corpo, mas não está querendo dizer que é o corpo dele mesmo. Tudo bem. Como é que a gente vai saber qual que é a interpretação correta só olhando para aquela passagem? Não tem a mínima condição, né? Depois de ler a passagem, que a gente vai ter que decidir. Eu vou considerar essa passagem como literal ou alegórica? E a gente vai fazer isso baseado em toda uma estrutura de crenças que a gente já traz previamente, antes da leitura do texto, certo? É claro ou pode ser que a gente construa... claro ou pode ser que a gente construa essa estrutura depois também, né? Mas, enfim, de todo modo, tem uma estrutura por trás da coisa, né? Pode falar. Uhum. Esse é apenas dois sentidos que nós podemos dar à escritura, né? Existem outros, os 4 principais, né, que você falou, o literal, o alegórico, mas nós também temos o analógico e o moral. Então, dependendo da forma como você aborda um texto, você pode aplicar qualquer que seja dos sentidos. Não que um sentido anule
o outro, mas algumas palavras-chave, algumas expressões, algumas citações-chave, das chaves da escritura, elas precisam de uma interpretação final. Afinal de contas, o que é que Jesus disse? Isto é realmente o meu corpo, mas de forma simbólica, apenas de forma espiritual, apenas uma presença que está ali e depois desaparece, apenas um conteúdo, uma fórmula de ele dizer que está ali espiritualmente. Exatamente, exatamente. E isso mesmo que você falou, né? Tá, a gente tem vários sentidos numa mesma passagem. Se esses sentidos são mutuamente excludentes, né? Se tipo assim, só pode ser um deles, não pode ser os quatro ao mesmo tempo. Ou se pode ser os quatro ao mesmo tempo. Ou então só pode ser dois, ou três. Quem é que decide isso? É o próprio texto? É quem está interpretando o texto. Então, por exemplo, os católicos, a igreja sempre interpretou que essa passagem do Nosso Senhor tem um significado simbólico, sim. Isso é o meu corpo, é um significado simbólico. Mas também tem um significado literal ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra, isso é uma falsa dicotomia. Os apologistas católicos americanos, eles falam muito isso, né? Que a estrutura do pensamento católico é uma estrutura de and both, ou seja, é tanto uma coisa quanto a outra, né? É uma estrutura que considera uma coisa e a outra. Enquanto a estrutura protestante de interpretação dos textos é uma escritura either or, ou seja, uma escritura ou uma coisa, uma estrutura ou uma coisa ou outra. Eles não tem várias coisas que eles não conseguem conceber funcionando ao mesmo tempo, enquanto na teologia católica isso é perfeitamente possível. E claro, a gente vê isso o tempo todo, né? Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Nós somos corpo e alma, enfim, isso aí está em todo lugar, né? Então é uma decisão que a gente faz, de qual é o jeito que a gente vai ler aquela passagem, né? Outra coisa já que você é da área de português, existe toda aquela discussão do Machado de Assis, se realmente Capitu traiu ou não. Então, são teses divergentes aqui, mas quem é que poderia dar uma resposta final, senão o próprio autor que escreveu o texto? Uma autoridade por trás do texto. Você resolveu a questão. É só uma pessoa. É só uma pessoa que pode falar qual é a interpretação correta. Sabe por quê? Porque você pedir que o texto interprete a si mesmo foge da própria definição de interpretação. O texto é o texto. Uma interpretação é necessariamente uma coisa que você vai interpretar a partir do texto. Se não é o próprio texto em si, entendeu? É tipo assim, o que quer dizer a frase vai chover amanhã? Aí eu falo pra você, quer dizer vai chover amanhã. Isso não é uma interpretação, eu só repeti a frase, né? Agora, se quiser dizer, quer dizer que aqui na minha terra, comumente, chove porque nessa época do ano e tal, isso aí já é uma coisa que está exterior ao texto. Aí é uma interpretação, tudo bem. A gente precisa de uma pessoa. O texto não tem boca, né? O Chesterton fala isso, né? Que os protestantes colocam a Bíblia no banco dos réus, né? E o que a Bíblia vai responder? O que eles quiserem interpretar, porque ela não fala, só está escrito, é estático, né? A escrita está lá estática. O cara que vai ler e falar, não, o que essa passagem aqui quer dizer é isso aqui que eu quero interpretar. Quem é que vai impedir o cara de fazer isso? A própria Bíblia. A Bíblia não fala, ela não tem boca, entendeu? Não tem boca. O cara pode ler ali e interpretar da pior forma possível que ele quiser. A Bíblia não vai responder, não vai brotar uma boca dela e falar, a sua interpretação está errada, viu? Não é isso que eu quero dizer, não. Não vai. Então, a primeira coisa... Olha, estamos falando essas coisas aqui, mas se tem algum protestante... Perdão. Se tem algum protestante assistindo a gente, eu não quero que essa live aqui seja interpretada como um ataque à fé protestante, mas como um convite a você conhecer a fé católica, tá bom? É um convite a você conhecer a fé católica. Esse negócio de apologética da porrada tem o seu valor, entendeu? Tem hora de fazer isso, mas eu nunca acho que é com aqueles que são que divergem da gente. Eu acho que é com aqueles que são de dentro da nossa casa, entendeu? Então, se eu tenho um problema aqui com o Jefferson, eu vou ficar com ele, aí eu posso falar grosso porque é meu irmão já. Eu já sei que a gente se respeita, que a gente pode falar de um determinado jeito um com o outro. Agora, quando estamos convidando pessoas divergentes, né, tem que ser com caridade, tem que ser com amor, né, tem que ser com um convite a conhecer na paz, na harmonia, na doçura, né?
Então eu peço que você, que é protestante, está vendo essa live, interprete nossas palavras desse jeito, tá bom? Eu fui protestante também. Eu não tenho nada contra os protestantes. Meus familiares são protestantes, tenho vários amigos protestantes, amo eles demais, respeito demais, entendeu? Então é óbvio que eu quero que se tornem católicos, sim, né? Porque eu acredito que é a verdade que vai salvá-los. Mas de nenhuma forma eu quero que fique esse sentimento de inimizade, sendo que a gente pode conversar tranquilamente. A gente pode concordar e discordar tranquilamente também. Não, tudo bem, eu penso assim, você pensa assim, não tem nenhum problema. Desculpa aí essa pausa, tá? Pode continuar? Posso continuar? Sim, sim. Eu quero mandar um abraço em especial pro Vicky, que está nos assistindo. Vi que tá vendo a gente? Sim, eu não quero apresentar porque você é mais amigo dele do que eu, então apresente aí. É um estrangeiro. Vicky, you're watching us. A big hug for you, my friend. O Vicky é um irmão nosso do Paquistão, que tem ajudado muito os pobres lá na região dele, né? E aí o site de comunicação oficial do Vaticano, que é o Vatican Vicky, News, God bless you. God bless you, Vicky. Massa demais, tô vendo aqui as mensagens dele. Sim. Então, Beleza. o Vic tem uma coisa assim muito interessante, que é o trabalho de caridade, né? Nós aqui no Brasil temos, vamos dizer assim, não estamos em guerra, não estamos passando por tantas calamidades assim. Então, o Davi fez essa ponte internacional através do nosso irmão Eric Augusto. Foi, o Eric, enfim, Deus guia as coisas, né? Deus sabe o que faz perfeitamente, né? E... Voltando. Voltando. Uma outra coisa, tudo isso que eu tô falando até agora é anterior o começo do testemunho escrito que tá lá no site, tá bom? Então, outra coisa, eu tava falando que eu percebi, né, que as pessoas podem interpretar, né, as passagens de maneiras variadas. E através dessa decisão se uma passagem é literal ou se ela é alegórica. E outra coisa que eu percebi é que você pode selecionar determinados textos e versículos e dar muito mais importância a eles do que a outros, né? Então, por exemplo, os calvinistas vão selecionar o capítulo de Romanos 9 para ser uma chave de interpretação de toda a Escritura, né? Alguns versículos específicos lá de Romanos 9. Bom, é óbvio que isso vai afetar a leitura de todos os outros versículos, né? Porque eles vão ler todos os versículos à luz de Romanos 9, né? Mas, ora, Romanos 9 também tem que ser lido à luz desses outros versículos, né? Você pega versículos de Deuteronômio agora, a referência eu não vou saber de cor, mas que dizem assim, olha, Deus falando, eu coloco para Israel, né? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida e vivam, né? Então, por que Romanos 9 não é interpretada a passagem desse versículo, mas é o contrário? Quem decide isso é a gente. É a gente que faz essa escolha do mecanismo interpretativo por meio do qual, do paradigma, né, do framework, por meio do qual a gente vai interpretar cada versículo. Então, quem é que vai me dizer, no fim das contas? Começaram a surgir essas dúvidas em mim. Quem é que vai me dizer, no fim das contas, qual interpretação é a correta? Eu comecei a olhar para as interpretações que eu via, essa variedade enorme de interpretações no meio protestante, né? Comecei a olhar para elas, eu ainda era protestante, tá? Só para deixar claro. Nem conhecia a Igreja Católica, não sabia nada. O que eu sabia da Igreja Católica era exatamente o que todo mundo sabe. Todo mundo que não é católico, pelo menos. E alguns que são católicos também acham que é assim. Matou milhões na Inquisição. As cruzadas foram a coisa mais terrível que aconteceu na face da Terra. Adora imagem, a igreja adora imagens, a igreja católica adora imagens. Eles até podiam ter começado a ser os guardiões do evangelho, mas eles se desviaram completamente. Tudo isso. Era a única coisa que eu sabia da igreja. Era isso aí. Tudo bem. Então, comecei a perceber que existiam passagens. Parei de classificá-las como certas ou erradas e comecei... Claro, é certo ou errado no fim das contas, mas eu comecei a classificá-las mais como possíveis ou impossíveis. Então, sei lá, os testemunhos de Jeová que dizem que Jesus não é Deus, né?
é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Ou então são os mormons, eu sempre confundo esses dois, então me perdoe aí. Mas um deles diz aí que Jesus não é o próprio Deus, mas é só uma criatura, outra criatura que Deus criou. Aí eu pensava, não, isso aí é impossível, né? Isso aí para mim está muito claro. Tem várias passagens aí que Jesus está se comparando a Deus e outras que ele está sendo chamado de Deus mesmo, né? Tipo São Paulo fala lá, nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, né? E tal. Então beleza. Isso aí para mim era impossível. Agora outras passagens, outras interpretações, aí poderiam ser possíveis. Comecei a usar essas categorias de possível e impossível para as interpretações bíblicas, tá bom? Ok. A partir daí, tá. Deixa eu contar um caos aqui, né? Um amigo meu me contou e que lá na igreja dele, amigo meu protestante, né, presbiteriano, lá na igreja dele, surgiu uma menina lá que começou a dizer o seguinte, olha, as mulheres têm que usar véu durante o culto. E aí o pessoal discordava dela, né, falava, não tem não. Ela tem sim, tá aqui em 1 Coríntios 11, tá escrito aqui, não, mulher tem que cobrir a cabeça, etc, a mulher tem que usar véu durante o culto. E aí o pessoal, não, discordando, levaram isso para o conselho de pastores da igreja. Reuniu o conselho de pastores, de presbíteros da igreja, sentaram com ela e conversaram o negócio com ela e disseram, não, então, o negócio aí é cultural, né? Isso aí não é uma ordenança obrigatória para todo mundo, etc. É mais cultural, eles praticavam naquela época, não é necessário a gente praticar hoje em dia. E ela falou, sim, é necessário sim, é obrigatório sim. Aí eles disseram, bom, então a gente acha que é melhor você procurar outra igreja. E o que ela fez? Ela foi e procurou outra igreja, em que o pessoal concordava com a interpretação dela. Então, parece que tem uma igreja protestante por aí, num outro bairro aqui, que o pessoal... e não era só isso também. Na hora de cantar as músicas, tem que ser só salmos. Ela também tinha que ter isso também, parece. Na hora de cantar músicas, só pode cantar salmos, entendeu? Só porque é o que está na Bíblia, entendeu? Não pode ter nada que está fora da Bíblia. Interessante as pessoas notarem aqui que é o seguinte, a partir das categorias mentais que você coloca, a partir de uma leitura que você faz da Sagrada Escritura, você vai encontrar uma igreja ao seu gosto. Exato. A partir da leitura que você vai à Sagrada Escritura e você... Não, a Sagrada Escritura está dizendo isso aqui, mas a minha igreja faz diferente. Já sei, vou para uma outra igreja que é mais ou menos conforme aquilo que eu penso que é a verdade e conforme o texto bíblico está me ensinando. Exatamente. Então a pergunta que fica Deus quer que a gente obedeça a verdade que ele revelou completamente ou é um self-service, que a gente pode escolher o que a gente quer obedecer ou não? É óbvio que ninguém tem dúvida de que Deus quer ser obedecido integralmente, não é verdade? Então, eu vou fazer duas recomendações aqui. A primeira, tem um vídeo que traduziram que se chama A Bíblia. Você coloca assim, Bíblia, Chesterton. E tem um vídeo, mais ou menos de 24 minutos, maravilhoso nesse sentido. E a segunda coisa depois eu falo. Muito bom, muito bom. Vamos pegar aí uns 10 minutos do final para a gente fazer recomendações, porque tem muita recomendação boa aqui que a gente tem que fazer mesmo. Tá beleza? Então, deixa eu ver onde eu estava. Sim, falando desse negócio de interpretação possível ou impossível, né? Tá. A partir daí começa um testemunho. A partir daqui começa o testemunho que está escrito lá no site de voltaolar.org, né? O site aqui do Apostolado Cardeal Newman. Basicamente, em 2017, ia se comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Eu falei 2017? 2017. Tá, que bom. Porque, enfim, ia se comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. E aí, na igreja que eu frequentava na época, né, a Cristã Evangélica, começou uma classe da escola dominical sobre os 500 anos da Reforma Protestante, e aí explicando, né, por que aconteceu a reforma, etc., quais foram os motivos e tal. E era aquele negócio, corrupção na igreja católica, e a doutrina das indulgências, né, maior heresia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A respeito disso, eu gostaria de ler, vou te pedir agora, Jefferson, acho que uns 5 minutos deve dar, para eu ler um texto de Martinho Lutero, tá? Do próprio Martinho Lutero, que é o nome, né, o grande nome da Reforma Protestante, a respeito disso. Ele falando se ele achava que os temas do papado, das indulgências, da corrupção na igreja, esse tipo de coisa aí, motivaram ele a fazer, a iniciar o movimento reformista dele ou não, tá bom? Então o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, primeira recomendação
Já leu nas 95 teses de Lutero? Lá nas 95 teses de Lutero, ele faz várias críticas ao papado, não tantas quanto talvez vocês imaginem, mas ele faz críticas ao papado, ele faz críticas à doutrina das indulgências, mas ao mesmo tempo ele defende essas coisas. Então, olha aqui, a tese 42 de Lutero, das 95 teses. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia. Ele defendeu o Papa aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a tese 91. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Tese 91 das 95 teses de Lutero. Tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá. É só parar e ler. Mas não é isso que eu quero ler. O que eu acho que é mais legal do que Lutero escreve, assim, que eu conheço, é o seguinte. A tese é: a reforma protestante aconteceu por causa da corrupção na igreja, né? Primeira pergunta é: existe algum tempo em que não houve corrupção na igreja? Por acaso, as cartas do Novo Testamento de São Paulo não estão tratando justamente dos problemas de corrupção que existem na igreja? Em uma Corrupção moral. em uma das cartas, São Paulo diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro naquela época. Pois é. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo está falando, tem uns que querem lucrar com a fé. Ele tá falando isso é coisa de Edir Macedo hoje em dia, da época de Paulo já tinha, cara, tá lá. 1 Timóteo capítulo 6, lê lá. Então, beleza. Essa é a primeira pergunta. Mas vamos ver o seguinte, ó. Em 1925, Lutero publicou um livro chamado A Escravidão da Vontade, que era uma resposta... 1525. Obrigado. 1525, ele não viveu tanto assim, né? Ele publicou um livro chamado A Escravidão da Vontade, que era, na verdade, uma resposta... Eu tô lendo aqui porque eu anotei para ficar conciso, né? Que era uma resposta ao livro de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele era um católico e humanista e um grande acadêmico da época dele, né? E ele escreveu um livro para Lutero, né? Digamos, atacando Lutero, desafiando Lutero. E o que ele critica em Lutero é que Lutero nega a liberdade da vontade. O que ele está falando é: Lutero, você nega a liberdade da vontade. Ele está atacando Lutero por causa disso. E esse é o problema principal que ele vê em Lutero, né? A negação da liberdade da vontade. E Lutero responde o Erasmo nesse livro chamado A Escravidão da Vontade, em que ele escreve o seguinte: ele está falando para Erasmo de Roterdã, né? Eu o parabenizo por você ser o único de todos os meus antagonistas que atacou o coração do assunto, o centro da causa, em vez de me esgotar com aqueles pontos alheios, papado, purgatório, indulgências e uma série de tópicos semelhantes, que podem ser mais apropriadamente chamados de insignificâncias do que questões de debate. Uma espécie de perseguição em que quase todos os meus oponentes têm me caçado até agora em vão. Você é o único e singular indivíduo que viu o cerne da questão em disputa e mirou no pescoço. E eu lhe parabenizo por isso de coração. O próprio Lutero está dizendo, com as palavras dele, que o papado, o purgatório, indulgências e assuntos semelhantes são insignificâncias nesse debate que ele quis propor. E que a liberdade ou a escravidão da vontade, esse sim é o cerne da questão. Então, essa tese de que o Lutero começou a reforma por causa dessas doutrinas que ele julgava errado. O próprio Lutero está negando isso. Nas palavras dele mesmo, no livro que ele escreveu, ele está negando isso, chamando essas coisas de insignificâncias. Então, os motivos dele eram outros, e isso aí fica para outra live, tá? A gente pode fazer outra live tratando disso aí, mas agora vai ficar muito grande. Certo? Mas então, sim, voltando pro meu testemunho, né? Isso aí já está um pouco lá relatado, né? E aí eu comecei a ver essas aulas e eu disse para mim mesmo: olha, só sei que nada sei. A única coisa que eu sei sobre a história da igreja é que eu ignoro completamente a história da igreja. Não sei nada, cara. Não sei nada. Então eu tenho que começar a estudar. Muito providencialmente, Deus colocou na minha frente Deus me lembrou de um amigo de Facebook que era católico
que eu sabia que tinha, né? Falava, poxa, esse cara aqui, ele era protestante. Que Ele se ninguém converteu à fé católica. conhece. Que ninguém conhece, quem será? Esse cara é o Fábio Salgado de Carvalho. E eu comecei a procurar, eu fui lá, procurei o Facebook dele, né? E eu me lembrava, quando eu usava o Facebook assim, por mais que eu não usasse tanto, eu me lembrava de ver algumas postagens dele assim, né? Tipo, descendo o pau no protestantismo, né? E eu pensava, cada louco com a sua loucura, né? Mas pelo menos eu sabia que o cara era veemente assim na posição dele, né? Muito bem. Comecei a acompanhar mais um pouco do trabalho do Fábio, até que uma hora eu vi uma postagem dele falando o seguinte: se você quer entender, e claro, todos aqueles problemas que eu mencionei, né, que eu estava tendo, né, qual que é a igreja verdadeira que Jesus menciona em Mateus 18, versículos 15 a 17? Qual igreja é essa? Entendeu? Como que eu sei qual interpretação da escritura é a correta? Será que eu posso simplesmente selecionar a que eu quero? Tudo isso eram problemas que estavam girando na minha cabeça, né? Eu não tinha a mínima ideia do que era a igreja católica, só para deixar claro. Eu estava passando por isso como protestante, completamente, sabia nada da igreja, nada mesmo. E aí tá. Uma hora eu vi uma publicação do Fábio falando o seguinte: se você quer entender o protestantismo, você tem que entender primeiramente o princípio da sola escritura. Por que que todas as coisas que você sabe sobre a sua fé tem que estar escritas na Bíblia? A primeira coisa de todas é: isso mesmo está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que tudo tem que estar escrito na Bíblia? A pergunta primeira é essa. Aí eu olhei para aquilo e falei: rapaz, você sabe que eu nunca tinha parado para ver isso. Toda a minha vida funcionou exatamente assim. Se eu queria afirmar alguma coisa como verdade, eu tinha que buscar na Bíblia o embasamento para aquela minha argumentação. Não, ó, esse versículo está falando isso, então é desse jeito. Tem outro versículo falando aquilo, então é desse jeito, né? Aí eu vi o Fábio falando: aonde a Bíblia diz que você tem que fazer isso? E aí eu, rapaz, é uma boa pergunta, viu? É uma ótima pergunta. E eu não sabia a resposta. O que eu fiz? Fui atrás da resposta. E a resposta comumente que aparece no meio protestante são aqueles versículos lá de 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Que vão dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para redarguir, para a repreensão, na justiça, e esse tipo de coisa, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado e perfeito para toda boa obra. Certo? Aí eu estava conversando isso com um amigo meu, né? Um amigo meu em quem eu confiava muito teologicamente, né? Um cara muito estudioso, muito inteligente, já leu a Bíblia não sei quantas mil vezes. E aí eu perguntei isso para ele, né? Aonde a Bíblia diz que tudo tem que estar na Bíblia, né? Que eu preciso retirar toda a verdade a respeito de Deus da própria Bíblia. E aí ele falou esses versículos, né? E ele falou: o raciocínio é o seguinte: aqui no versículo está falando que a Bíblia prepara o homem para toda boa obra, certo? Aí eu falei: certo. Aí ele disse: então, se ela me prepara para toda boa obra, eu não preciso de mais nada, porque eu já estou preparado para toda boa obra. Aí eu falei para ele: ok, a Bíblia é útil para preparar o homem para toda boa obra, mas você está interpretando como se ela fosse suficiente. Aí ele falou: na verdade, se ela é útil para toda boa obra, ela é suficiente. E eu falei: não, ela é útil. Você dizer que ela é suficiente, você está simplesmente trocando a palavra útil por suficiente. Aí ele: não, mas você não entendeu o raciocínio? Eu estou falando aqui que se uma coisa é útil para preparar o homem para toda boa obra, então ela é suficiente para preparar o homem para toda boa obra. Aí eu falei: tá, e eu estou te dizendo que se uma coisa é útil para preparar o homem para toda boa obra, não quer dizer que ela vai preparar o homem para toda boa obra. Não quer dizer que ela é eficaz em preparar o homem para toda boa obra. Não quer dizer que ela é suficiente. Ela é útil. Aí, beleza, né? Ele continuou insistindo no ponto dele, eu continuo insistindo no meu, e só pensando naquilo, né? Pois é, isso aqui não vai dar em nada, por quê? Porque ele vai ficar falando a interpretação dele, eu vou ficar falando a minha, e aí? Quem é que vai dizer que o outro está errado absolutamente? Cada um vai ter sua interpretação e vai ficar por isso mesmo. E aquilo, e Mateus 18 aqui, circulando na minha cabeça. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? Sou eu, é meu amigo, ou quem tem uma opinião diferente da nossa? Então, comecei a estranhar muito. Comecei a estranhar muito esse princípio, né? Esse princípio tão basilar assim da fé protestante, que é o sola escritura. Eu fui procurar, né, em outras passagens da Bíblia se existe aí uma instrução, né, ou do próprio Cristo, ou dos apóstolos, ou de São Paulo, né? Se existe alguma instrução falando: vocês têm que tirar toda a verdade da Escritura.
E não achei. O versículo menos pior de todos é esse aí, né, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, são os versículos que indicam um pouco mais o que os protestantes querem, mas é isso, entendeu? Não tem muito mais que isso não. E outra, eles estão interpretando aí que a Escritura prepara o homem para toda boa obra, então por isso eu não preciso de mais nada, né? Pois é, no capítulo anterior, em 2 Timóteo 2,18, se eu não me engano, no versículo 18, se eu estiver errando as referências aqui, vocês me avisam, por favor, tá? Porque tem tempo que eu não me Eu só vou debruço sobre corrigir essas... a referência de Mateus 18, que é 17. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Não, 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 não. Mas entendi. A Eu do tô, eu tô falando, 18. eu tô falando das passagens em que o Cristo fala: se o seu irmão não ouvir você e as testemunhas, você leva ele para a igreja. Que igreja é essa? Qual igreja é essa para qual eu tenho que levar o meu irmão? Uhum. Pode ser qualquer uma? Pode ser uma que, se eu encontrar uma igreja que discorda de mim, eu posso levar meu irmão para uma que concorda? Perdão, que discorda de mim não, que discorda dele. Eu posso simplesmente levar o meu irmão para uma igreja que concorda com ele? E aí, onde é que vai estar a verdade? Entendeu? É isso aí que eu tô falando, é Mateus 18 mesmo, tá bom? Uhum. E aí, em 2 Timóteo 2,18, Paulo vai falar da purificação, né? Ele vai citar uma série de coisas ruins, né? De vícios da alma, né? De práticas ruins, pecaminosas, e ele vai falar: o homem que se purifica dessas coisas, ele está preparado para toda boa obra. Então, usando o mesmo raciocínio lá do Sola Escritura, eu posso defender o sola purificationes, né? Porque a purificação vai me preparar para toda boa obra. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso de mais nada. Porque o raciocínio lá é esse, né? A Escritura é útil para me preparar para toda boa obra. Então, eu não preciso de mais nada dentro da Escritura. Pois é, no capítulo anterior, Paulo está dizendo: a purificação é útil para me preparar para toda boa obra. Então, eu não preciso de mais nada senão a purificação. Não preciso nem da Escritura. Faz algum sentido isso? Nenhum, né? Pois bem. E aí eu comecei a entrar em parafuso, né? Interiormente eu comecei a entrar em parafuso. Porque o princípio mais basilar da fé, no qual eu funcionei, no qual eu acreditei, mesmo sem saber, durante toda a minha vida, eu vi que ele simplesmente era autocontraditório. Porque se todas as verdades a respeito de Deus precisam estar na Bíblia, essa verdade de que tudo precisa estar na Bíblia também precisa estar na Bíblia. E não está. E não está. E aí, talvez o meu contato com a linguística, né, me fez pensar em algumas outras coisas nas quais eu não tinha parado para pensar. Principalmente o seguinte: em todo esse momento, né, em toda essa discussão, né, a Escritura precisa afirmar que só a Escritura é a fonte e tal, em tudo isso, eu já estou assumindo que eu sei o que é a Escritura. Mas na real a pergunta é: como que eu sei quais livros compõem a Escritura? E agora eu gostaria de pedir mais, acho que 5 minutinhos dá para fazer uma leitura aqui desse livro aqui, ó. Aparece espelhado aí, né? Não sei se aparece espelhado para os outros, mas enfim, é um livro do Scott Hahn e da Kimberly Hahn, chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Rome Sweet Home, no inglês, né? No Brasil ficou Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu estou aqui com a 14ª edição, da editora Cleofas e da editora Diel também, eu acho que é uma parceria. 14ª edição, e a página é a página 102. As páginas que eu vou ler são as páginas 102 e 103, não inteiras, né? Só um trecho de cada, mas vou contextualizar para você. O Scott Hahn, ele era já um ministro protestante muito famoso no meio protestante americano, tá bom? Ele com 26 anos, ele foi chamado para assumir uma cadeira assim, de chefia numa universidade, aquelas assim que ele sonhava com 50 anos ser convidado para o cargo, entendeu? E ele foi convidado com 26 anos. O cara era muito bom, ele era muito bom. Só que ele começou a estudar os textos antigos, né, patrística, né, os pais da igreja, e ele falou: cara, esses bichos não são protestantes não, mano, esses caras são católicos, o que está acontecendo aqui? Começou a ficar num conflito violento. Ele ligou para um amigo dele e começou a compartilhar essas coisas que ele lia nos pais da igreja com um amigo dele, e falava para o amigo dele: cara, me ajuda, porque eu tô começando a ficar propenso a concordar com os católicos, me ajuda aqui, cara. Aí o cara: não, vou te ajudar. Esse amigo virou católico antes dele. Aí beleza, ele chamou outro amigo, e esse outro amigo,
chamou um nome muito forte, muito grande, um nome que você vai encontrar em muitos trabalhos acadêmicos protestantes lá nos Estados Unidos, que é o Dr. John Gerstner. Dr. John Gerstner, ele é assim, conhecidíssimo no meio acadêmico americano, sabe? Nas universidades protestantes americanas, o cara é conhecidíssimo, conhecidíssimo. E aí esse cara ele era aluno do Dr. John Gerstner, o próprio Scott Hahn já tinha sido aluno do Dr. John Gerstner, e ele explicou a situação do Scott, né, pro doutor, e chamou ele para uma conversa, né? Tudo bem. O ponto, assim, que mais me choca nessa conversa é o seguinte, vou ler aqui a partir da página 102, o último parágrafo da página 102. Perdão, os 3 últimos, os 4 últimos, pronto, agora acertei. O Dr. Gerstner replicou em tom calmo. Os papas, os bispos e os concílios podem enganar-se e de fato se enganaram. Scott, como é que você pode pensar que Deus tornou Pedro infalível? Refleti durante um momento. O Scott falando, né? Bom, Dr. Gerstner, tanto protestantes como católicos estão de acordo em que Deus deve ter tornado infalível Pedro pelo menos em 2 ocasiões, quando escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro. Por exemplo, ora, se Deus o pode tornar infalível para ensinar com autoridade por escrito, por que é que não podia preservá-lo do erro ao ensinar com autoridade em pessoa? Do mesmo modo, se Deus pode fazer isso com Pedro e os outros apóstolos que escreveram a Escritura, e aliás, alguns escritores da Escritura nem eram apóstolos, né? Por que não podia fazer o mesmo com seus sucessores, especialmente ao prever a anarquia a que se chegaria se não o fizesse? Por outro lado, aqui é que está o centro da questão. Eu não li isso aqui como protestante. Se eu tivesse lido isso aqui como protestante, eu demorei mais ou menos 1 ano e 4 meses aí para me converter ao catolicismo. Eu acho que eu tinha me convertido em 2 semanas, se eu tivesse lido isso aqui quando eu ainda era protestante. Por outro lado, travou aí? Você está me ouvindo? Sim, estou. Por outro lado, como podemos estar seguros de que os 27 livros do Novo Testamento são em si mesmos a infalível palavra de Deus, se foram papas falíveis e concílios falíveis que nos deram essa lista? Nunca esquecerei a sua resposta. O Scott falando, né? Agora é o Dr. John Gerstner que responde, ó. Scott, isso significa simplesmente que o que podemos ter é uma coleção falível de documentos infalíveis. Aí o Scott responde, isso é realmente o melhor que o cristianismo protestante histórico consegue proporcionar? E o Dr. John Gerstner replica, sim, Scott, tudo o que podemos fazer são juízos prováveis baseados na evidência histórica. Não temos nenhuma outra autoridade infalível além da Escritura. O Scott insistiu, mas Dr. Gerstner, como eu posso saber que é realmente a palavra de Deus infalível o que estou lendo quando abro Mateus, ou Romanos, ou Gálatas? E aí o Dr. John Gerstner responde, como te disse, Scott, tudo o que temos é uma coleção falível de documentos infalíveis. Esse cara é um grande doutor do meio protestante, renomado, citado em vários trabalhos acadêmicos protestantes, famoso por ensinar nos Estados Unidos inteiros. E aí o cara diz que tudo que a gente pode ter é uma coleção falível de documentos infalíveis. Será que ele não para raciocinar um segundo que se a coleção é falível, ele não tem como saber se o documento é infalível? Será que ele não parou para... Assim que eu percebi isso, mesmo sem ler, né? Mesmo sem ler aqui o Scott Hahn, assim que eu percebi isso, aí eu não tenho como saber se esses livros aqui que compõem a Escritura estão certos, são de fato a palavra de Deus, se a própria palavra de Deus não me fala. Tem uma frase bem interessante que é citada por vários meios de um padre americano, né, que ele diz assim, de que adianta um livro infalível sem ter um intérprete que também seja infalível? Pronto, um intérprete que fale em nome daquele texto. É simples assim, é simples assim. Uma coisa que eu aprendi com o Fábio Salgado, né? Fábio Salgado, sei lá, deve ser uma das pessoas mais inteligentes do mundo, sem brincadeira.
Ele falou uma coisa muito simples, mas que, cara, abriu a minha mente de um tanto. Ele falou o seguinte: toda verdade tem dois aspectos. Tem um aspecto ontológico e tem um aspecto gnoseológico. O aspecto ontológico é a verdade enquanto verdade. Ela é verdade independentemente da gente saber ou não. Agora, o aspecto gnoseológico é justamente como a gente pode saber que aquilo é verdade, entendeu? Sei lá, se uma folha caiu de uma árvore isolada onde não tem ninguém perto e ninguém viu, como é que eu posso saber se ela caiu ou não? Cara, beleza, a gente vai olhar, né? Vai ver, ela está muito longe da árvore. Será que ela não veio de outra árvore, não sei o quê? Agora, saber mesmo, né? Saber, ter a certeza, a gente só vai saber se a gente ver. Concorda comigo? Se alguém filmar, sei lá, mostrar pra gente. Ainda assim, você pode argumentar, não, mas esse vídeo foi alterado. O que eu quero dizer é o seguinte: pra gente saber qual é a palavra de Deus, a gente precisa de alguém vivo. A palavra de Deus, é que nem eu falei anteriormente, a palavra de Deus não tem boca para falar, olá, eu sou a palavra de Deus. Se eu pegar um papel e escrever assim, ó, esse papel é a palavra de Deus, isso faz dele palavra de Deus? Só porque está escrito? É óbvio que não, não é? É evidente que não. Então como que eu sei o que é a palavra de Deus? É necessário que a própria palavra de Deus diga que é a palavra de Deus? Porque o Novo Testamento não tem nenhuma lista. Não tem nenhuma lista dos livros que compõem o Novo Testamento no próprio Novo Testamento. Eu fui procurar isso, cara. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é possível, tem que ter isso em algum lugar. E não tinha. E eu falei, e aí eu percebi, eu estou confiando em alguma autoridade aqui. Eu só não sei qual é. Mas eu estou confiando em alguém que falou, esses livros aqui são a palavra de Deus. Eu não sei quem foi, entendeu? Espero que tenha sido Lutero. Espero que tenha sido Lutero. Era protestante. Né? Eu acho que seria interessante eu trazer uma coisa interessante aqui do seu texto, que algumas pessoas podem chegar nessa parte do seu testemunho e dizer, não, você está viajando, a última palavra no final das contas é a Escritura, né? Não é o meu pastor que vai decretar o que é. Se eu vejo na Escritura que o meu pastor está dizendo uma coisa contrária, eu não vou seguir aquilo. Não é bem por aí, né? E o Davi diz assim, aliás, não é exatamente isso que acontece em todo culto protestante? Um intermediário imbuído de autoridade que seja capaz de interpretar e ensinar os outros sobe ao púlpito para cumprir esse papel. É exatamente isso que acontece. Eu cansei de ouvir histórias de igrejas em que, sei lá, o pastor começou a pregar uma doutrina X lá. Aí tinha um cara que discordava da doutrina e começou a criar confusão na igreja por causa disso. E aí o que aconteceu no fim das contas? Rachou a igreja. Por quê? Porque o pastor que interpreta, ele tem tanta autoridade quanto o cara também que interpreta. Não é verdade? Não é assim? Então o cara quando percebe isso, ele fala, não, mas só porque ele é pastor, ele acha que tem mais autoridade que eu? O sistema dele não é exatamente esse? Que cada um tem a mesma autoridade para interpretar a escritura? Pois é. Como é que eu vou saber qual é a verdade, então? Nesse momento a gente vê o quão importante e maravilhoso é o papel do magistério para dirimir das questões. Um magistério vivo. Magistério vivo, o magistério vivo, baseado em tudo que Deus construiu através dos seus santos ao longo de toda a história e hoje permanece vivo. Está aí no Papa Francisco, está aí nos nossos cardeais, nos nossos bispos, nos nossos padres, nos nossos seminaristas. Quase lá, quase lá, quase lá. É isso aí. Então, é isso. O pessoal talvez nem entendeu o porquê dessa expressão magistério vivo, né? Esta expressão está presente no catecismo, e quem me mostrou esta expressão foi o Davi. Eu acho que tem mais ou menos, eu acho que foi no ano passado, né? E eu fui procurar, né? Nossa, que interessante, porque nós falamos muito de magistério, 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 mas tem que ser um magistério vivo para dirimir as questões que são atuais, né? E questões futuras que surgirão. E é interessante porque esta expressão magistério vivo não é nova. O Papa Pio XII, inclusive, eu já havia mandado até uns trechos para o Davi. O Papa Pio XII utiliza essa expressão várias vezes e que se reporta em especial a Santo Irineu. Venerável Pio XII, grande homem de Deus. E é isso, Jefferson. Assim, eu até acho que os protestantes estão certos se eles dizem que a igreja em alguma hora se perdeu, entendeu? Se perdeu a linhagem apostólica, a sucessão apostólica. Eu acredito que os protestantes estão certos mesmo. Agora, não perdeu. E essa era uma das coisas que eu tinha dúvida, né? Eu fiquei assim, cara, os católicos acreditam que
é uma sequência de pessoas que nunca se perdeu desde lá de Jesus, desde Pedro. Como é que é esse negócio, hein? Será que eles acreditam nisso só pela fé ou se tem registro histórico disso? Meu irmão, mas tem pelo menos umas 7 listas aí de todos os papas, sabe? Que é o próprio Santo Agostinho faz essa lista, saca? De todos os papas. Aliás, meu amigo, Santo Agostinho ele é pai de muitos protestantes, né? Meu amigo, como eu queria que esses protestantes lessem um artigo só, um artigo do Dave Armstrong. Não tem em português ainda, eu acho, né, que não tem em português. Em inglês ele chama, enfim, vou falar a tradução logo, 22 lembretes de que Santo Agostinho era 100% católico. Mano, é citação assim, ó, com todas as referências, ó, tá no livro tal, na parte tal. Citações de Santo Agostinho defendendo todas as doutrinas católicas que você imaginar, relíquia, virgindade de Maria, e obras fazendo parte da salvação e tudo mais. Aliás, eu queria tocar nesse ponto também, que eu não toco exatamente no meu testemunho, que tá escrito lá no site, porque esse ponto da sola fide também é um ponto assim, muito importante para os protestantes, né? Mas para mim o negócio da autoridade e sola escritura que foi o principal, né? Só mais recentemente, né, depois que eu me tornei católico, etc., é que eu fui ver esse ponto da sola fide e fui entender como é que foi esse processo, né? Lutero defendia que a salvação é somente pela fé, né? Ele inclusive alterou, ele adicionou uma palavra na tradução que ele fez do alemão, né? Que ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele adicionou uma palavra, se eu não me engano, em Romanos 1,17, né, que fala o justo viverá pela fé, ele adicionou o justo viverá somente pela fé, porque aparentemente a doutrina de Deus não é tão boa quanto a doutrina dele, né, então ele precisou adicionar essa palavra aí, né, e para você ver, aquele negócio que a gente falou, né, o cara quer tanto que o paradigma interpretativo dele seja o certo, que não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu quero que diga, entendeu? E aí, não é nem em relação às adulterações de Lutero que eu quero fazer, não. Lutero, ele escreveu, né, que estava prestes a jogar o Tiaguinho, está falando da carta de São Tiago, da epístola de São Tiago, falou que ia jogar o Tiaguinho no fogo, se ele não concordasse com a doutrina dele. O cara era meio louco, né? Mas enfim, por que era assim? Porque na epístola de São Tiago, você vai encontrar lá no capítulo 2, versículo 24, a única e única passagem em que existe o termo somente pela fé, né? Ekpisteos monon, no grego. A única vez em que isso aparece na escritura é lá em São Tiago 2,24. E adivinha só o que ele está falando? Vejam que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. A única vez que aparece somente pela fé na escritura é São Tiago dizendo a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aí é a pergunta que o Tim Staples faz, né, um apologista católico americano lá. O que mais a escritura vai ter que dizer para o cara entender que não é somente pela fé? Está escrito lá, é pelas obras, não somente pela fé. Está falando que é somente pelas obras? Não. Mas está falando que é pelas obras e também pela fé. Por que uma coisa exclui a outra? É as duas coisas juntas. Você não vê lá em Romanos 2,13? Romanos 2,13 fala: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão justificados. Os que obedecem à lei serão justificados. Não é os que ouvem. Paulo está falando. Ele está literalmente falando. O que vai justificar o cara é a obediência à lei. Ele está literalmente falando isso. Entendeu? Então, por que uma coisa tem que excluir a outra? Não tem, é óbvio que não, né? O próprio Cristo lá estava falando, né? Uns vão ser salvos por quê? Porque eu tive fome e eles me deram de comer, e de beber, e me vestiram, etc. E outros vão ser condenados por quê? Porque eu tive fome, eles não me deram de comer, e tive sede, não me deram de beber. Ele está falando das obras. E, cara, isso tá, sei lá, eu podia ficar citando aqui uns 50 versículos em que isso é explícito, sabe? Em que isso é explícito. O problema, o começo disso tudo aí, foi porque Lutero, ele leu Romanos 3,28, que fala o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obra da lei.
Perdão. Independente da obediência à lei. São Paulo está falando, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Certo? Lutero pegou esse texto e ele entendeu. Ah, bom, então não existe nenhuma lei que o homem obedeça que é capaz de justificá-lo. Paulo está falando aqui da lei mosaica. Ele está falando aqui, você não vai ser justificado pela obediência à lei mosaica, tá bom? Ele está falando isso. E aí Lutero pegou isso e entendeu, você não vai ser justificado por nenhuma lei que existe, entendeu? Mas existe uma lei que justifica o homem, que é a lei do amor, é a lei de Cristo. Paulo não vai falar lá em 1 Coríntios 13, que não importa as nossas obras, elas podem ser as mais maravilhosas e gloriosas que existem. Sem o amor, elas são nada, elas não valem de nada, elas são vazias, elas não prestam para nada. Sem o amor, nada disso conta, vale, enfim, presta para o que quer que seja. E ele confirma, e lá em Gálatas, ele fala a mesma coisa. Gálatas capítulo 5, versículo 6, São Paulo escreve o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Existe uma lei que salva o homem, sim. É a lei do amor. É a lei que diz o seguinte, lá no dia do juízo, no dia do seu juízo que você tiver diante de Deus, ele vai fazer uma pergunta. Você me ama? E não vai haver dúvida. A pessoa vai responder, sim, Senhor, eu te amo. Olha, eu vivi uma vida aqui toda destrambelhada, mas eu te amo. Então, olha, Senhor, eu me santifiquei, eu fiz o meu melhor porque eu te amo. Não vai ter dúvida, eu te amo. Ou então a resposta vai ser o contrário, olha, eu te odeio, entendeu? Quero ficar longe de você, eu te desprezo, eu te detesto. Quero ir para longe de você. Essa lei E é que vai contar interessante perceber isso, né? Que tanto o amor ou ódio consiste numa obra. Você precisa fazer aquilo, você precisa se esforçar para amar, mas você também precisa se esforçar para odiar. Exatamente. Então, é uma obra que você precisa cumprir. O amor a Deus passa por atos bem concretos, não é simplesmente, eu amo a Deus pela fé. Exato, exatamente. Pegando a passagem do próprio Cristo lá em Mateus 25, né? Tive fome e não me deste de comer, né? Aí é como se o cara estivesse dizendo assim, não, tudo bem, eu amo esse mendigo aqui, mas eu não vou dar de comer para ele. Cadê o amor, entendeu? Esse amor pode ser só uma ideia? É óbvio que não, ele tem que ser concretizado no mundo. Você é uma pessoa feita de carne, você não é um fantasma, entendeu? Você não é um espírito, você é uma pessoa feita de corpo e alma. Tem um negócio aqui de fora e tem um negócio lá dentro também. Davi, eu vou encerrar essa primeira parte e a gente já entra na segunda. Dá tempo de tu buscar uma água aí. Beleza. Pessoal, a gente vai encerrar a live, mas vamos voltar, tá bom? E vocês já enviam as perguntas aí que vocês quiserem e o Davi continua o testemunho na próxima live. Beleza. Até já. Até. Voltamos. Então, vocês podem enviar as perguntas para que o Davi possa ir respondendo, seja com relação ao testemunho dele, ou seja alguma outra pergunta sobre processo de conversão. Aqui. Depois vocês podem nos encontrar pelo nosso site De Volta ao Lar. Voltamos. Então, só recapitulando o que nós vimos até agora, né? Sim. O Davi fez uma longa introdução a respeito dos critérios quando nós abordamos um texto bíblico, um trecho bíblico, que você pode dar 1001 significados para aquilo, 1001 sentidos, mas afinal de contas, quem é que vai determinar ao final das contas? Depois tudo isso levou a uma busca da estrutura do cânon, como que a Sagrada Escritura foi formada ao longo dos séculos, por que são 27 livros, por que não mais, nem menos, por que eu devo pertencer à denominação X, Y ou Z, se cada uma diz um modo de interpretar a Escritura. Sim. A necessidade também de se ter um autor que valide o texto da Escritura.
que seja uma interpretação reta, ortodoxa, fiel àquilo que o texto está dizendo, a necessidade de um magistério. Exatamente, exatamente. Então, lá no meu texto, pessoal, acessem lá o site depois, de voltaolar.org, e leiam meu testemunho de conversão, porque lá não é só eu contando a minha história, tá bom? Mas eu coloco vários questionamentos que eu tive lá, que são questionamentos que eu acho muito relevantes para vocês que são protestantes fazerem, e católicos também, obviamente, né? E lá eu indico textos bons, sabe? Eu indico coisas boas que eu conheci. Uma delas é 10 coisas erradas com o Sola Escritura. Se eu não me engano, chama Uma Refutação Rápida ao Sola Escritura, alguma coisa assim, do Dave Armstrong. Dave Armstrong é como o Fábio Salgado diz, né? Eu acho que o Fábio Salgado é o maior apologista católico vivo. E ele diz que é o Dave Armstrong, né? E aí o Fábio traduziu para o blog dele um texto do Dave Armstrong, botando várias coisas erradas nesse conceito, né, nesse princípio de sola escritura. E tem coisas lá que eu não conhecia. Por exemplo, Paulo fala, não vou lembrar o trecho da Bíblia agora, mas eu também acho rápido aqui. Paulo fala da pedra que seguia Israel no deserto, certo? Em lugar nenhum do Antigo Testamento tem isso. Em lugar nenhum do Antigo Testamento fala de uma pedra que seguia Israel no deserto. Isso é uma tradição oral, que Paulo aceitava, entendeu? Aqui, ó, isso é em 1 Coríntios 10:4. 1 Coríntios 10:4, São Paulo vai falar de uma pedra que seguia Israel no deserto. Isso não tem no Antigo Testamento. São Paulo não acreditava em sola escritura. Ele acreditava na tradição oral também, que era passada ali pelos judeus. Davi, tem uma pergunta que a Bruna enviou. Ela diz assim: sim. Leonten Chesterton falando que a gente não sabe explicar melhor porque se convenceu de algo quando ainda não acreditava completamente, mas que depois que acreditamos, tudo pode ser usado para explicar nossa conversão também. Queria saber se ele sente essa sensação de que depois da conversão é difícil olhar para trás e especificar todos os pontos que contribuíram para a mudança da ideia. Nossa, mas sem dúvida, né? O esforço que a gente faz na hora de escrever um testemunho, né, para tentar organizar ali, mas na verdade é uma bagunça louca na nossa cabeça, né? E eu vivi nesse período durante muito tempo. Eu lembro até que na época eu estava conversando com a minha namorada, que graças a Deus, com a Yasmin, né, que graças a Deus é minha namorada ainda hoje. Eu estava conversando com ela e eu chorei. E eu me lembro disso vergonhosamente, entendeu? Eu me lembro disso com vergonha, porque eu falei para ela assim, que eu estava nesse processo de tentar entender onde está a verdade, e eu estava sem chão, sabe? Eu estava sem chão, tipo assim, eu nunca pensei em desacreditar que Jesus era Deus, e que ele é Deus encarnado que viveu aqui como um homem, se entregou por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus, e está à direita do Pai. Isso aí eu nunca pensei em largar, mas todo o resto, eu não tinha a mínima ideia do que era a verdade mais. E eu conversando pode falar. Tem uma parte bem interessante e depois você pode falar. Você diz assim: o que contei até aqui foi apenas o relato intelectual da minha conversão. No meio de tudo isso, orava a Deus, chorava, me sentia perdido, frequentava missas, conversava com amigos, mas confiava totalmente no amor e na misericórdia de Deus. Exatamente. Eu pedia para Deus. Eu me lembro que assim que eu entrei na universidade e comecei a me deparar lá com... Sabe que o meu problema na universidade não foi me deparar com esquerdista, não foi me deparar com um ateu, agnóstico, eu me deparei com tudo isso, obviamente, né? Mas o meu problema na universidade foi me deparar com um grupo chamado NVC, que significa Núcleo de Vida Cristã. Era um grupo protestante interdenominacional. E sabe por que eu estou falando que isso foi um problema? Porque eu não tinha a mínima ideia que existiam tantas denominações com tantas interpretações diferentes da Bíblia. E, mano, isso me abalou muito, sabe? Eu me lembro que eu chegava em casa e ajoelhava na beirada da cama e falava: Deus, segura minha mão, porque eu não tenho força para segurar, não. Se o Senhor não me segurar, eu vou começar a desacreditar do negócio aqui, porque eu não sei mais o que eu faço. Tem um monte de gente aqui falando um monte de interpretação diferente. O que é a verdade, sabe? Tem algumas coisas. Eu recomendo vivamente que vocês leiam o Testemunho do Davi, porque ele vai destrinchando tudo isso, e tem algumas coisas que eu até quero colocar aqui, que ele diz assim, as dúvidas que foram surgindo, né? Em relação às palavras polissêmicas, como posso ter certeza, usando só a Bíblia,
qual o significado específico de cada palavra em cada utilização, como o verbo grego krino, que pode ter 14 significados diferentes a depender do contexto. Pode ser corretamente interpretado usando somente a escritura? Aliás, o que me garante que esse verbo realmente, possui 14 significados diferentes, nem mais, nem menos? E ele continua: as traduções são infalíveis? Se as línguas originais são infalíveis e as traduções não são, por que os protestantes, desde a origem do protestantismo, se preocupam mais em traduzir a escritura do que em ensinar os fiéis as línguas originais? Porque nós sabemos, né? Quando diz o ditado, tradutor é traidore, todo tradutor é traidor. Tem sentido essa expressão? Tem. Tem sentido, Mas quando você traduz de uma língua para outra, você perde a essência, você perde todo o poder que está no original. Exatamente. Pelo menos alguma coisa assim se perde, né? Se você, sei lá, traduzir do português para o espanhol, eu acho que o que se perde é muito pouco, porque são línguas muito parecidas, né? A gente eu e quem mais foi igual a mim, que nunca teve nenhuma educação em espanhol, consegue tranquilamente ouvir, sei lá, um vídeo em espanhol, desde que as pessoas falem devagar, né? Mas consegue tranquilamente ouvir um vídeo em espanhol e entender o que as pessoas estão falando ali. As palavras são muito parecidas e os significados também são muito parecidos. Agora, você pega um hebraico antigo, um grego antigo e compara com o português, pelo amor de Deus. Eu me lembro que uma vez na igreja protestante, na Nova Vida, né, igreja protestante que eu frequentei há muitos anos, eu estava vendo uma aula e o professor estava lendo os primeiros versículos da Bíblia, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí ele falava assim, o professor falou assim, né? Essa palavra pairava, no hebraico, ela é X lá, né? Não sei qual é a palavra. Mas ela não significa simplesmente que o Espírito ele estava andando sobre as águas, se movimentando sobre as águas. Mas significa também que, por onde ele passava, ele criava a vida. Ele deixava um rastro de vida por todo pedaço que ele cobria quando ele passava, entendeu? Aí eu falei, cara, que magnífico isso, olha que coisa mais linda. Pois é, existe uma palavra no português que seja capaz de traduzir esse significado pra gente? É óbvio que não. Então, eu vou colocar dois outros exemplos, né, bíblicos que é bem interessante, eu gosto sempre de usar. Que é a saudação do anjo à Virgem Maria. No grego está lá, Haire Maria que haritomene, que São Jerônimo traduziu como plena de graça. Só que você vai para o português e está cheio, né? Nós rezamos a Ave Maria assim, Ave Maria cheia de graça. Mas cheio é totalmente distinto de pleno. E pleno não é a mesma coisa que haritomene. Que haritomene é mais do que pleno, é transbordante, não é? Então, exatamente. Um outro exemplo que eu gosto sempre de dar é quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em português, vida é simplesmente bios, o biológico, essa vida corporal, mas em grego existe mais de um sentido para a vida e termos distintos para a vida natural, humana. O grego falava bios, por isso nós temos a biologia. Mas, quando Jesus fala de vida eterna, ele não diz bios, ele fala zoé, que é uma outra palavra para um outro tipo de vida mais elevado, uma vida eterna. Zoé aionios. Um outro patamar de vida, né? Um outro patamar. Então, veja o quanto que nós perdemos, mas quem que vai determinar, afinal de contas, o que a passagem está dizendo, se não souber também dos originais? Exatamente. E aí eu pergunto, alguém conhece alguma igreja protestante aí em que o pastor lê a Bíblia? Vamos ler a Bíblia aqui. Aí ele começa a ler lá em hebraico ou em grego? Alguém conhece? Pois é. Eu não conheço. Se a escritura é assim tão importante, por que o cara está lendo ali uma tradução que pode ser cheia de erros desse jeito, né? Que pode perder tanto valor e significado, em vez de estar ensinando a língua original para o povo dele? Aí você vai dizer, alguém vai dizer, né? Ah, mas na minha igreja o pastor, ele tem que pegar o texto original no grego e tem que fazer a tradução dele antes de ir lá pregar, etc. Claro, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, me dizer como é que ele faz essa tradução?
Ele pega um dicionário, certo? Ele pega um dicionário e vai e abre lá no dicionário. Aí, sei lá, ele abre no verbo grego crino, né? Que tem 14 significados diferentes. O maior deles é julgar, né? Então ele olha para aqueles 14 significados e aí ele simplesmente escolhe qual dos significados é o melhor, que ele acha que é o melhor. Por quê? Por que essa palavra, esse significado 1 é melhor que o significado 7? E por que o 7 é melhor que o 11? Entendeu? Resumindo aqui, uma coisa muito importante do Davi, que ele diz assim no testemunho: o cristianismo nunca foi uma religião do livro, ele sempre foi e sempre será uma religião do testemunho, do Espírito que fala por meio das pessoas e dos escritos. O que o Cristo manda? No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, o Cristo está prestes a subir aos céus ali, né? Não naquela passagem, né? Mas enfim, o Cristo está falando lá, todo o poder me foi dado, né? Ele está mostrando, cara, agora é eu que mando no negócio, entendeu? Agora acabou a brincadeira pro Satanás aqui, viu? E aí ele fala o que para os discípulos? Agora vão e escrevam os livros que eu mandei vocês escreverem. Não, né? Ele fala, agora vão e façam discípulos e os batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o magistério vivo, é um testemunho vivo. Vou tentar explicar rapidamente aqui por que não existe nem idioma sem tradição. Que esse negócio de solo escritura, de que a pessoa não precisa de tradição, que isso aí é besteira, isso não existe, porque não existe idioma sem tradição. Tá lá o pastor lá fazendo a tradução do texto do grego, né? Aí ele pega um dicionário de grego e começa a fazer a tradução lá, né? Do jeito que ele quer. Como que ele sabe que aquele cara ali que escreveu o dicionário escreveu coisa certa? E se o cara só inventou? Se o cara olhou uma palavra no grego lá, pô, não tenho a mínima ideia do que essa palavra significa. Eu vou botar que ela significa cachorro. Nos contextos que eu tô vendo aqui, até que dá pra engolir que é cachorro, entendeu? Então pronto, vou botar aqui. O que me garante que o cara não fez isso? Me diz, pô, me dá a resposta, entendeu? Me dá a resposta. Você não sabe o significado das palavras numa língua se alguém não te disser. Vamos fazer um teste aqui? Fala pra mim aí, por favor, Jefferson. Diz pra mim o que significa a palavra mobefo, a palavra mobefo. Diz pra mim o que significa. Não tenho a menor ideia. Ué, mas calma aí, tu não sabe português? Sei. Você sabe escrever a palavra mobefo, não sabe? Sim, sei. Então fala pra mim qual é o significado dela. Sabe por que não dá? Porque a gente só sabe o significado das palavras se uma pessoa falar pra gente qual é o significado das palavras. A gente só sabe o significado de alguma coisa se alguém ensinar pra gente, entendeu? Ah, mas pode ser um texto que esteja ensinando o significado. Tá, mas quem te ensinou a linguagem que você leu o texto? Tem que ser uma pessoa viva, rapaz. Ninguém aprende. Olha, você pega um cavalo e cria ele no meio de bode, entendeu? Você acha que ele vai começar a berrar que nem os bodes? Não, ele vai relinchar igual um cavalo. O ser humano não é assim. A gente até tem, né, relatos de, sei lá, crianças que são criadas por lobos. Você acha que ela aprendeu a falar alemão? Você acha que ela aprendeu a falar russo, português, grego? Ela aprendeu a uivar que nem lobo. O ser humano não nasce com língua pronta na cabeça. A gente aprende as línguas de alguém que passou uma tradição linguística pra gente. A mesma coisa é a escritura. A gente só sabe o significado da escritura porque existia a Igreja Católica que preservou o significado daquelas palavras. As palavras por si mesmas não significam nada, não significam nada. Mas tem pessoas vivas, o magistério vivo da igreja, que disse: essas palavras significam que o Cristo é Deus. Você discorda de mim? Você está errado, porque Deus deu autoridade para a gente dizer que é exatamente esse o significado. É interessante perceber que sempre no início do cristianismo, nos primeiros séculos, os textos bíblicos eram usados pelos hereges para provar o que eles diziam. Assim foi com Ário, assim foi com Pelágio, assim foi com Apolinário. Todos eles se apropriavam do texto bíblico e diziam: o texto bíblico está ensinando A. Mas não era, né? É muito fácil você dizer: não, mas está óbvio que Jesus é Deus aqui, está óbvio que ele é homem e Deus. Mas não é tão óbvio assim. Para os caras não tava, e aí? Para eles não tava. E aí? Entendeu? A gente tem que entender que clareza não é
não é uma característica do texto. É uma característica psicológica, entendeu? Tem texto que para mim vai ser extremamente claro e para você não vai. Então, isso por si só já revela uma coisa. A clareza não está no texto, não é uma propriedade do texto. É uma propriedade das nossas sensações quando a gente lê o texto. Então, o Davi diz assim: percebi que boa parte de qualquer doutrina protestante está firmada na areia, não na rocha. Por isso o título do testemunho do Davi é O Castelo de Cartas e a Rocha Verdadeira. Em pouquíssimo tempo, vi que as doutrinas do protestantismo eram uma torre de dominós construída sobre um monte de cartas chamado Sola Escritura. Nesse momento entendi que eu confiava na autoridade da Escritura, não porque a própria Escritura a afirmava e define, mas porque confiava também em alguma outra autoridade, embora ainda não soubesse que autoridade era essa. Hoje entendo que foi a Bíblia que foi a igreja que formou a Bíblia ao longo dos séculos, de disputas. Hoje eu sei que confio na Bíblia porque confio na igreja, que autoritativamente a definiu com o auxílio do Espírito Santo. Nesse sentido, eu recomendo uma pregação do Padre Paulo Ricardo que se chama Sem Bíblia não há igreja. Sem igreja não há Bíblia, melhor dizendo. O contrário. É exatamente isso. O que o próprio São Paulo vai dizer? Me corrija aí se eu estiver errado na referência, mas acho que é em 1 Timóteo 3,15. O que é a coluna e o sustentáculo da verdade? O que é a coluna e o sustentáculo da verdade, de acordo com São Paulo? É a Bíblia. Ele fala a Escritura é a coluna e o sustentáculo da verdade? Não, ele fala a igreja. Ele fala que é a igreja. A igreja, porque ele entendia, né, que a igreja é o corpo do Cristo. Ele entendia que o Cristo instituiu autoridade sobre alguns para fazerem determinadas coisas e sobre outros para fazerem outras coisas. E coube aos apóstolos e aos seus sucessores a autoridade para governar e guardar a verdade. O ensino. O que é a doutrina do Cristo mesma? O que não é só loucura, má interpretação, às vezes burrice da minha própria cabeça. Como diz o próprio Santo Agostinho, né? Eu não creria nas Escrituras se eu não cresce na autoridade da Igreja Católica. Cara, como é que estamos de tempo aí? Eu não quero encerrar sem fazer recomendações, viu? Não quero encerrar sem fazer recomendações. O Davi tinha ainda dois problemas na época do catolicismo, né, quando estava estudando. O menos pior era Maria e os santos, mas o pior era o papado e a estrutura da autoridade da igreja. Exato, exato. Pessoal, leiam, viu? Leiam o meu testemunho, que nem eu falei. Não é só eu falando, eu fiquei feliz, fiquei triste e tal, e nada contra falar isso, tá? Mas eu elenquei vários tópicos que são, assim, coisas para se pensar muito sérias e que me trouxeram muitos problemas na hora que eu estava raciocinando sobre aquilo, tá bom? Então, esse problema de Maria e dos santos, né? Eu falei para você que eu já estava pensando naquele negócio, né? De interpretações possíveis e interpretações impossíveis. E aí eu simplesmente parei para ler qual era a defesa católica a respeito da intercessão dos santos. E eu vi, cara, isso aqui é completamente possível, né? Isso aqui é completamente possível. Deixa eu ver se eu acho que, rapidamente, o versículo que o Dave Armstrong chama de o versículo mais católico da Bíblia, que é deixa eu ver, eu acho que é 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Vamos ver se eu acertei. Nesse sentido, eu quero recomendar um outro texto que está lá no nosso site, ou melhor, dois textos, né? Um que se chama Os Amigos de Deus, do Patrick Madrid. Tem um vídeo muito bom. Você pode colocar lá, Patrick Madrid e Sola Escritura. Fantástico aquele vídeo. Fantástico, e também fantástico. Nós postamos ontem um texto bem curtinho, o julgamento da igreja. Está lá no nosso Instagram. Rendeu muitas risadas e muitos comentários. E tem um texto muito bom também do Simon que se chama O Pentecostes Continua. Muito bom, muito sensacional. Olha, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, né? São Paulo escreve o seguinte: se não há ressurreição,
que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Meu irmão, o católico vê esse texto aqui, né? Ele fala, ué, muito simples, né? Tá falando aqui da igreja penitente, né? A igreja que está passando pelo purgatório, etc. E aí as pessoas estão pedindo a Deus, né? Que tenha misericórdia delas, etc. E o que os protestantes dizem? O Dave Armstrong ele faz um compilado assim, de vários comentários protestantes, né? E, cara, os caras ficam malucos com esse versículo. Não tem a mínima ideia do que fazer com esse versículo. É que nem o versículo de... tô muito ruim de referência hoje. Do Evangelho de São João, capítulo 21, é o versículo 19, se eu não me engano, que Cristo sopra, né, sobre os apóstolos e fala, recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E a quem vocês retiverem os pecados, eles serão retidos. Ele dá poder para os apóstolos perdoarem os pecados. E olha que curioso, né? Lá na época do Cristo, os fariseus falavam assim, quem esse cara pensa que acha que tem autoridade para perdoar os pecados? E hoje em dia os protestantes falam, quem esses padres pensam que são, que acham que tem autoridade para perdoar os pecados? Não mudou nada. Repete. Não mudou nada, cara, é a mesma coisa, pô. É só a gente ver o que o Cristo está dizendo. Então, o Cristo, ele dá para os apóstolos. Aí, cara, eu lembro que na época eu fui procurar comentários protestantes sobre esse versículo, né? Eu lembro de um, mano, inesquecível. O cara fazia uma enrolação tão grande para no final ele concluir. É impossível que o Cristo estivesse dando autoridade para que eles perdoassem os pecados. Aí eu, rapaz, que curioso, porque o que eu tô lendo aqui é os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Como é que você chegou nessa conclusão aí? Cara, tu é brabo mesmo, hein? Deixa eu avisar o pessoal, o Alonso, grande amigo nosso aí de Brasília, ele disse que quer mais lives conosco. Em breve nós vamos ter uma live com o título O Magistério Vivo. Nós estamos só aí fazendo o compilado de citações para estar bem fundamentado no dia. Mas enfim, vamos para a parte da missa, né? Eu não sei se você teria alguma coisa ainda a falar da autoridade da igreja. Não, já falou muita coisa aqui, tá bom, tá bom. Ok. Então vamos para a parte da missa que tem a ver com um pouco a intercessão dos santos com a Virgem Maria, né? Que todo e qualquer protestante tem aquilo, né? Os católicos na missa falam muito dos santos, os católicos na missa falam muito de Maria. E aí, como foi a experiência na missa? Ah, cara, a minha namorada me convidava, né, para ir para missa. E aí eu convidava ela para ir no culto, certo? E aí eu falei, bom, eu acho que nada mais justo, né? Ela tá indo, ela tá assim confiando em mim, né, indo comigo na missa e tal. Atendendo meu pedido amorosamente, então eu vou atender o pedido dela, indo comigo no culto, e então vou atender o pedido dela também, né? Vou com ela na missa. E aí fui de coração aberto, sabe? Fui de coração aberto e com um olhar muito atento, né? Eu falei, eu vou analisar aqui o que está acontecendo. Eu não fui para gostar não, sabe? Para ser bem sincero, não fui para gostar. Eu fui para falar assim, olha, agora eu sei de ver o que eu posso criticar. Agora eu conheço com os meus próprios olhos aquilo que eu vou criticar daqui para frente, entendeu? Tudo bem. Fui lá na missa achando justamente isso, né? Lá vai ser só aquelas adoração de imagem e falando de Maria e pronto, entendeu? Cagando para Deus. Meu amigo, eu nunca tinha visto um culto tão bom quanto aquela missa, entendeu? Que eu fui falar tanto de Deus assim, ler tanta Bíblia. Eu fui no domingo, né? E aí no domingo, lê um trecho do Antigo Testamento, lê um Salmo, lê um trecho do Novo Testamento e depois lê o Evangelho. E aí eu falei, Bíblia demais. É Bíblia demais, eu nunca vi isso aqui nem em culto protestante. Então, pelo menos isso aí eu não vou poder criticá-los, né? Agora, cara, o tempo todo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Senhor Jesus, por Jesus, em nome de Cristo, não sei o que. Aí eu falei, também não dá para criticar eles nisso, né? Ok. São cristocêntricos. Eles estão falando aqui de Jesus, né? Aí no final da missa, né, o padre... se eu não me engano, era outubro, e aí todo final de missa eles pediam intercessão de São Francisco de Assis, né? Eu frequento o Santuário São Francisco de Assis aqui, perto da minha casa, então eles faziam uma oração a São Francisco, né? E aí, beleza, tinha a parte que eles se dirigiam diretamente a São Francisco, né?
Eu achei aquilo meio estranho, né? Falei, não sei se ele está lá ouvindo, né? Não sei. Eu vi lá a argumentação católica, né? Lá em Apocalipse 6 mostra claramente que os mártires estão lá diante de Deus, eles estão conscientes do que está acontecendo na Terra, porque eles pedem para Deus fazer justiça logo, né? Então eles sabem que a justiça não foi feita ainda, eles estão conscientes do que está acontecendo. Fora a interpretação lá também de Hebreus 13, né? Que fala que então estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, a imagem que o autor de Hebreus está construindo ali é a imagem de um estádio, né? Que a arquibancada são essas testemunhas que já passaram por essa vida e nós estamos correndo a corrida ainda, né? Nós ainda estamos na corrida que é a vida. Aí é uma interpretação possível, mas não tenho muita certeza, né? E no final da oração pedia para Deus mesmo, né? Abençoar a gente pelos méritos de São Francisco, né? Aí depois rezaram uma Ave Maria também. Aí eu, olha aí, Maria. Mas bom, foi só uma vez, que droga, não vou poder falar nada. Mas foi isso, cara. Eu vi que eu era muito preconceituoso, na verdade, que eu não conhecia nada, né? Ficava falando aí sem conhecer, né? Então, é por isso que eu tô pedindo aqui, né? Por favor, vejam esses versículos aí que eu tô falando. Esses versículos que eu tô falando, leiam eles com calma, assim, para analisar mesmo. Olha o que São Tiago tá falando lá. São Tiago está falando, vejam que a salvação não é somente pela fé, mas também pelas obras. Será que isso não quer dizer que a salvação é tanto pela fé quanto pelas obras? Assim, e eu estou falando, será que isso quer dizer só sendo caridoso? Porque está escrito lá, entendeu? Está explícito ali. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Fala. Bom, desfeitos meus pré-julgamentos errôneos em relação a Maria e aos santos, restava-me um problema ainda, o principal. A estrutura de autoridade da igreja. Queria saber 3 coisas. Primeiro, Jesus havia instituído essa estrutura? Segundo, como funcionava essa estrutura? Terceiro, temos registros históricos da sucessão apostólica? Foi fácil abandonar o protestantismo, mas foi difícil abraçar o catolicismo. Pois é, cara, no final, assim, no final não, mas eu acho que no primeiro semestre de 2018, eu ainda estava indo nos cultos, né, e tal, me deparando com essa teologia católica. A partir do momento que eu vi que só a escritura era uma coisa completamente furada, eu falei, cara, eu não aguento mais, é falso, entendeu? É falso eu ir num culto protestante, porque eu sei qual é a base do culto ali, é a palavra de Deus, mas eu não sei se a interpretação que vão me dar lá é a palavra de Deus, entendeu? Eu sei que o texto que vão ler ali é uma tradução. Eu não sei nem se a tradução está certa. Eu não sei nem se traduziram direito o negócio. João Ferreira de Almeida que o diga. João Ferreira de Almeida corrigida. João Ferreira de Almeida corrigida e fiel. João Ferreira de Almeida corrigida, fiel e atualizada. E depois do século XXI ainda. Rapaz. Então, aí eu diminui muito assim, a minha presença nos cultos, né? Porque eu não sabia em que acreditar, ia também nas missas, né? Quando minha namorada me convidava, de vez em quando eu ia lá e estava nesse conflito terrível, né? Estava nesse conflito horrível. E, perdão, qual que era o ponto mesmo? Da estrutura da igreja, os 3 pontos. O primeiro é o... se Jesus havia instituído essa estrutura. Se Jesus havia instituído essa estrutura, né? Por recomendação do Fábio Salgado de Carvalho, eu fui assistir o vídeo do Steve Ray, chamado Pedro e a Pedra Verdadeira, alguma coisa assim. Joga lá no YouTube. O tradutor católico, Pedro, a Pedra, vocês vão achar, vão saber qual é o vídeo. É uma pregação assim, uma aula, né, de mais ou menos 1 hora. E aí o Steve Ray, que é um ex-protestante também, ele vai interpretar a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, agora sim, e o significado, né, das palavras de Nosso Senhor para Pedro, dizendo, Pedro, tu és pedra, eu digo que tu és Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não só isso, não só esse vídeo já é sensacional, mas recentemente, no site do Apostolado Cardeal Newman, no YouTube, na página do YouTube do Apostolado Cardeal Newman, está um vídeo que eu acho melhor ainda, que se chama... As raízes judaicas do papado. As raízes judaicas do papado. Brain Pipe. Rapaz,
Eu já tinha me convertido, né, quando eu achei esse vídeo aí do Brent Pitre, né, eu vi em inglês antes, do apostolado publicar, mas eu acho que esse é uma daquelas coisas que, assim, cara, se eu tivesse visto isso aí, eu não teria demorado tanto para me tornar católico, sabe? Eu não entendia, eu não sabia, não estava na minha cabeça que os judeus, primeiramente os hebreus, obviamente, né, e posteriormente os judeus, eles tinham uma religião que era muito parecida com a religião católica. Sabe por quê? É uma religião em que você tem coisas santas, você tem ritos, você tem sacrifícios, você tem um sacerdote vestido, paramentado, você tem ele com incensário, você tem ele falando coisas para Deus. E isso tudo foi o próprio Deus que mandou. Cara, depois que eu vi esse vídeo, não é possível, cara. Não é possível. Eu dava aula de Antigo Testamento lá para os adolescentes, para você ver como era ruim a situação deles, né? E aí, já tinha lido aquelas passagens diversas vezes, mas eu nunca tinha parado para entender o seguinte: o judaísmo é uma religião, no sentido assim, físico da coisa, entendeu? O judaísmo não é uma religião mental, assim, que as pessoas iam, olha só, tô aqui adorando a Deus. Não, cara, é uma religião física. Quando o judeu peca contra Deus, o que ele faz? Perdão, hoje em dia eu não sei, né? E acho que não tem sacrifício hoje em dia mais não. Virou oração por causa de uma passagem de Ageu, de Abacuque, enfim. Antigamente, como é que o hebreu, antes de existir só o território de Judá, como é que o hebreu que pecava pedia perdão para Deus? Ele só ia lá e falava assim, Deus me perdoa e tal. Ele fazia isso também, ok? Mas era só isso. Não, rapaz, tem um rito, tem todo um ritual de perdão instituído por Deus lá no Antigo Testamento. Vai ler lá Êxodo, a partir do capítulo 25. Deus manda construir um lugar onde ele vai habitar. Deus habitando no meio as palavras do próprio Deus são: eu vou habitar no meio do meu povo. Ele manda construir a tenda do tabernáculo lá, manda os caras fazerem roupa para eles vestirem, manda fazer incensário, manda fazer cortina, ele manda fazer tudo, uma estrutura religiosa, para que seja um sacrifício feito lá em Levítico 13 ou 18, eu sempre confundo esses dois. Mas lá em Levítico tem o dia do Yom Kippur, né? O dia do sacrifício, o dia da purificação, que é o dia que o sacerdote vai lá. Aí, cara, é tanta instrução. Você mata a novilha, aí você pega o sangue do novilho, passa na sua orelha, passa na ponta do seu dedo, bota no dedão do pé. Aí você entra lá, sacode o incensário. Aí você chega diante da Arca da Aliança, diante dos Santos dos Santos, pela parte de trás, e naquele local específico, entre as duas imagens dos anjos, você asperge o sangue do cordeiro ali. Cara, tudo isso é uma religião cabulosamente física, visível, palpável. E aí Deus jogou tudo isso pela janela e falou, não, agora vocês vão só mentalizar, não acredito em Deus e é isso aí. É sério, não, cara, não é assim, não foi assim. É por isso. Pode falar. Fala. Não, pode falar. É por isso que o David Anders fala, no testemunho dele, que ele ainda é protestante, né? Assistam também, tá? Também tem no site, no YouTube do Tradutor Católico. O testemunho de conversão do David Anders. Ele falando, né, que ele começou a estudar a história da igreja, ele leu um livro católico, e o autor desse livro falava assim: você consegue estudar a história da igreja só seguindo a história das relíquias. Porque a igreja de Deus sempre teve um monte de relíquias no meio dela. Ele falou, não, isso aí não é possível não. Ele começou a estudar a história da igreja, e ele viu que era exatamente assim. Ele viu que inclusive, os pagãos achavam que os cristãos eram estranhíssimos. Por quê? Porque os romanos, principalmente, né, tinham horror à morte, né, à doença, qualquer coisa do tipo. Os cemitérios eram fora da cidade, porque os deuses detestavam, né, os mortos. Isso era do deus da morte, era coisa do deus da morte lá e tal. Aí ele foi ver, achou os documentos lá do imperador falando: nossa, como eu detesto esses cristãos, porque eles ficam carregando os mortos deles de um lado para o outro. Os cristãos ficam carregando os mortos deles de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque eles acreditam no poder de Deus sobre aquela pessoa que foi santa. Ah, mas cadê isso na Bíblia? Abre aí, pô. Abre aí em... Deixa eu ver se eu lembro o versículo agora. 1 Reis, capítulo 23, versículo 13. Vamos ver se eu acertei aqui. De prima. 1 Reis, o que eu falei? Não, já vi que não é 23, porque nem tem 1 Reis 23. Deixa eu ver se é o 21. Também não. Quer saber? Eu vou jogar no Google aqui e que eu vou achar, tá bom?
Vou jogar no Google aqui porque eu esqueci a referência mesmo, tá bom? Tem um irmão dizendo assim: entendo que isso que você está falando sobre os sacrifícios ofertas foram sombras ou prolegômenos que se cumpriram em Cristo. Em Cristo está essa realidade, certo? Certo, em Cristo está essa realidade. Por isso que o sacrifício da missa é exatamente a mesma realidade do sacrifício da cruz. Aquilo é um momento eterno que é celebrado temporalmente dentro da missa, certo? Aquele momento lá de Nosso Senhor se entregando na cruz, aquele é o pináculo do contato do tempo que passa aqui na Terra com a eternidade, certo? E é exatamente esse momento que é visitado em cada missa. É o mesmo momento, não é um novo sacrifício, não é um ressacrifício, é exatamente o mesmo sacrifício. Nosso Senhor falou, isto é o meu corpo. É o mesmo corpo dele que está sendo entregue na cruz lá. É o corpo dele que está ali na hóstia consagrada, na Santíssima Eucaristia. Para nós concretizarmos essa imagem, né? O sacrifício de Cristo aconteceu há 2000 anos. Nem eu nem você estava lá. Mas como é que nós vamos nos apropriar deste sacrifício de forma real e concreta? Não só pela fé, também por ele, pela fé. Mas que ele precisa estar no hoje, porque a salvação acontece no hoje. Hoje a salvação entrou na tua casa. Então, a salvação precisa acontecer no hoje da minha vida, aqui. E todos os eventos salvíficos, eles eram recordados pelos judeus e também por nós. Não foram jogados fora todo o ritual do Antigo Testamento. Eles foram levados a uma plenitude. Então você pode ver isso de maneira especial na Carta aos Hebreus e no livro do Apocalipse. Exatamente isso. Então, o versículo que eu tinha falado, caraca, perdi de novo, não é possível, mano. Tava bem aqui, ó. 2 Reis 13, 21. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, diz o seguinte: certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, deve ser tropas de filisteus, né? Depois eu leio aqui o contexto. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Não tinha relíquia na igreja, isso aí já era paganismo entrando na igreja e não sei o que. Rapaz, você sabe o que é o poder de Jesus Cristo na salvação? Para salvar o homem pecador como nós? Que é tão forte que até no momento que ele se entregou na cruz, mortos se levantaram e ressuscitaram de suas tumbas, que nem está lá em Mateus capítulo 27. Você entende isso? Isso aqui já era um relance dessa realidade que iria acontecer. Isso aqui é a relíquia, é exatamente a mesma coisa que o David Anders cita, né, no testemunho dele. A ossada de um homem santo, que foi um grande servo de Deus, tinha tanto poder de Deus nela ainda, de alguma forma misteriosa, que o cara que estava morto encostou nos ossos e ressuscitou, e voltou a viver. Lembremos que isso se torna muito mais real e concreto a partir de Cristo, onde todas as coisas criadas, elas podem sim e transmitem algo sobrenatural. Isso é os sacramentos, algo visível que possui uma ação invisível. E assim, por exemplo, nós vemos nos milagres dos Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro que cura, os lenços de Paulo que afastavam os demônios. Exatamente, tá tudo lá, tá lá na Escritura. O negócio é, os apóstolos, quando escreveram a Escritura, e outros que não eram apóstolos também, né, os santos homens e autores da Escritura, eles não estavam pensando que nem a gente. Eles não estavam pensando, eu vou fazer um tratado apologético aqui de cada coisa que eu estou vendo que está acontecendo, e aí eu vou destrinchar cada detalhe aqui para as pessoas poderem saber exatamente que... Rapaz, não foi assim não. Eles estavam lá pensando, como é que eu passo essa informação aqui para os meus irmãos sem que eu morra e sem que eles morram também? Como é que é? Porque a perseguição era brava, sabia? Não era brincadeira, não. Tem uma pergunta aqui dizendo assim, Davi, como foi fazer a transição de convívio? Como foi deixar a denominação para trás? Eu acho que nem eu falei, foi muito desconfortável, né? Foi muito desconfortável, mas... De certo modo, eu já estava sentindo muito desconforto porque eu não sabia qual era a igreja certa que eu tinha que ir.
porque não tinha a mínima, a Bíblia não me dizia. A Bíblia não dizia lá, você tem que ir para uma igreja batista, ou presbiteriana, ou anglicana, ou luterana. Então, eu já me sentia muito desconfortável em qualquer lugar que eu estivesse. O que eu queria era descobrir qual era aquela igreja que Nosso Senhor fala, lá em Mateus 18, né? Se ele não ouvir você e as testemunhas, leva para a igreja, e se não ouvir a igreja, considera ele como pagão e publicano. Se eu posso escolher, se eu sou expulso de uma igreja porque eu discordo do que é pregado lá, é simplesmente eu resolvo simplesmente indo para outra igreja onde concordam comigo? É isso? É isso ou existe uma igreja que é a correta? E que Nosso Senhor está falando, você tem que ir para essa igreja que é a correta. Só tem uma possibilidade. Só tem uma. Entendi a primazia de Pedro em relação aos demais apóstolos, que está muito clara em Mateus 16, quando lido com João 1,42, Lucas 22 e João 21. Aprendi que existe sucessão apostólica na Bíblia e encontrei e li textos patrísticos que registram historicamente como se deu a sucessão na cadeira de Pedro, ou seja, a função de bispos dos bispos. Eu escrevi errado aí? Me perdoa se eu escrevi errado. Não, tranquilo. Mas e o que é que tem de tão especial quando você decidiu ser católico logo no dia 3 de janeiro? Cara, foi quando eu me deparei quando tudo solidificou na minha cabeça, né? E eu falei, olha, todas as minhas dúvidas foram sanadas, entendeu? Assim, racionalmente, intelectualmente e honestamente, eu não consigo afirmar que nenhuma outra igreja é a igreja fundada pelo Cristo, por Nosso Senhor Jesus Cristo, senão a igreja católica. Então, só tem uma coisa para fazer. Aliás, tem duas, né? Ou eu me rebelo, eu não podia mais simplesmente falar, não, isso aqui tá errado ainda e tal, não dava. Eu entendi, para mim era verdade naquele momento. Depois de tudo que eu estudei, que eu conheci, a igreja católica é a igreja fundada por Jesus. Ele manteve a sua sucessão, a sucessão da autoridade que ele deu para São Pedro, ele manteve através da história. Por meio de inúmeras, incontáveis dificuldades e turbulências e altos e baixos, mas está lá. Deixa eu abrir um parêntese aqui e pergunto, a igreja está em crise? A igreja está em crise? Uai, depende do seu ponto de vista. Para mim, a igreja está em crise como sempre esteve. Como sempre esteve. Então, se você quiser olhar pelo lado, tipo assim, então não está tanto em crise assim. Está passando pelos altos e baixos normais. Cara, olha, a gente tem que olhar historicamente para as heresias, as grandes heresias que geraram concílios ecumênicos até na igreja. Quem foram os grandes criadores e divulgadores delas? Foram os bispos da igreja. Então a gente vai esperar algo diferente. Olha só aquele bispo herege lá que tá advogando divórcio. Sei lá, tinha um bispo aí falando algumas coisas assim. Aí eu olho para isso e falo, nossa, um bispo falando heresia, nossa, mas que novidade, rapaz. Como estou surpreso, né? Nossa, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Pô, velho. É só estudar um pouquinho, assim, bem pouquinho de história que você vai ver. Os bispos eram os criadores e os defensores das heresias, pô. Não era o povão não sabia ler, pô. O povão não sabe nem falar direito, pô. Eram os caras que tinham estudo que falavam heresia, né? Uhum. O Alexandre colocou assim, a igreja está em crise desde a Sexta-feira Santa, desde a traição de Judas Iscariotes. Pronto, acabou. Perfeito, Alexandre, perfeito. Tá lá o traidor selecionado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo chamando o cara pro meio dos 12 que ele escolheu especialmente e traindo ele. Aí vem um bispo lá, esse bispo tá traindo a igreja. Eu falo, é ruim que ele esteja traindo a igreja, mas surpresa eu não tô, tá bom? Só pra você saber, eu não tô nem um pouco surpreso. Mas tinha dois modos de entender a questão, né? Ou você dizia, não quero, e isso se rebelava, e qual era a outra? E outra era falar, eu tenho que virar católico. Eu tenho que reconhecer que Nosso Senhor fundou uma igreja visível nesse mundo na figura dos apóstolos e que, por meio da sucessão apostólica, essa autoridade permaneceu nesse mundo. Jesus nunca quis sair desse mundo, nunca quis abandonar ele, é por isso que ele insiste tanto. Paulo, por que você me persegue? Paulo não perseguiu o corpo físico de Jesus, ele perseguiu Jesus nos cristãos. Os cristãos são o Cristo em alguma medida. E por isso que o próprio Cristo fala, né? Quando você deixou de dar algum desses pequeninos, você deixou de dar para mim.
Quando você deu para algum desses pequeninos, você deu para mim. Então, foi isso que eu comecei a entender isso. Deus nunca abandonou esse mundo, entendeu? Deus sempre esteve aqui com a gente, através da sua igreja, que é o seu corpo. Não é isso que São Paulo fala lá em Efésios? A igreja que é o corpo de Cristo. E em vários outros lugares também, né? Enfim. E aí eu falei, cara, então é isso. Vou virar católico. E eu sabia que eram comemorados alguns dias de santos, né, não sei o que, aí eu fui por curiosidade, isso depois, não foi no mesmo dia não. Aí eu mandei mensagem pra minha namorada, né, pra Yasmin, a Yasmin tá aqui, eu vi ela mandando mensagem aqui. Eu mandei mensagem pra ela e falei, amor, olha, vou virar católico, decidi, vou me tornar católico, não consigo mais negar, eu entendi qual é a verdade. E aí, o Alexandre escreveu aqui, né, eu tenho que virar católico, essa frase é a cereja do bolo do processo de busca. Todo mundo do apostolado Cardeal Newman passou por esse momento. Todos os caras que eu leio, né, os apologistas, o Fábio Salgado, o Dave Armstrong, o David Anders, o Steve Ray, o Brent Spiteri, todo mundo passou por esse momento. Você tá lá, cara, cresceu como protestante, começou a estudar a igreja e falou, meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada nessa estrutura aqui que eu vivo, porque ela simplesmente nega. É que nem eu conversando com um amigo meu protestante, e perguntando para ele assim, o que te impede de virar católico? Ele falou, cara, eu não posso simplesmente ignorar 500 anos de protestantismo. Aí eu falei, mas você pode ignorar 1.500 anos de catolicismo, né? Pá! E aí ele não respondeu mais nada, né? Mas, enfim, é isso, né? É uma escolha que a gente faz, né? E aí eu falei, cara, vou virar católico. E aí eu fui buscar, né, como fazer isso, etc. A primeira coisa é reconhecer se o batismo que eu tinha recebido, ele era válido ou não. Entrar na igreja como manda a igreja, né? E como manda os apóstolos, né? Por meio do batismo, né? Por meio dos sacramentos. Como tanto defenderam Lutero e Calvino, né? A vida do cristão se inicia no batismo. Eles nunca pensaram diferente disso, né? Sempre defenderam isso. Então, claro, nisso eles estão de acordo com a teologia católica, né? E aí, que nem o Alexandre falou aqui, todos nós falamos essa frase, é isso aí. Então eu decidi, vou me tornar católico. Posteriormente eu vim a descobrir que o dia 3 de janeiro, só que de 1521, foi o dia que o Papa Leão X excomungou Lutero da Igreja Católica, por meio da bula Exsurge Domine. Não foi essa não, foi Decet Romanum Pontificem, eu acho que é isso. Desculpa se a minha pronúncia é errada, eu aprendi a pronúncia clássica de latim, eu confundo. Mas a Exsurge Domine, ele estava corrigindo Lutero, entendeu? Ele estava dando chance para Lutero. Você vê que lá das 95 teses de Lutero, o Papa respondeu 45. Ou seja, tem ali 50 teses que aparentemente o Papa não respondeu Lutero porque ele estava certo. É que nem aquelas que eu mencionei, né? Eram as teses em que Lutero estava defendendo o papado, defendendo a boa utilização das indulgências, esse tipo de coisa. Então, cara, quanto mais eu estudo, né, a reforma protestante, né, e a história da igreja e tal, mais eu tenho o mesmo sentimento do Arthur Jordan, né, desse nosso grande amigo, querido católico aí, Arthur Jordan, eu perguntei para ele uma vez, cara, você é ex-protestante? Ele falou, não, sempre fui católico. Eu falei, por que você se dedicou tanto a estudar a reforma protestante? Aí ele falou, porque quando eu estava estudando a história da igreja, e chegou na reforma protestante, eu lia os livros de história chorando. Eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. Eu via aquilo lá acontecendo e falava, meu Deus, mas por quê? Por que isso não foi resolvido sem ter que rachar a igreja? Sem tirar 5 milhões de pessoas da igreja? Sem gerar, 100 anos depois, uma guerra que destruiu metade da Europa? Por quê? E é triste mesmo, muito triste. E São Paulo, mais triste ainda, é o ponto em que chegou a teologia protestante em relação às divisões que existem entre as igrejas, né? Hoje em dia, os protestantes não estão nem aí mais, né? Cada um segue o seu canto aí e pronto, né? Agora, Davi, você vê... nós já estamos chegando... Fala. Que nós já estamos chegando ao final e eu queria que você dirigisse 2 mensagens, né? Uma para os católicos e uma para os protestantes ou protestantes que estão estudando a igreja. Tem quanto tempo? 9 minutos. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Jefferson. Tá, eu quero fazer isso mesmo. Recomendações, né? Recomendações. Assistam de novo essa live e peguem as referências dos
dos versículos que eu citei para vocês, cito alguns aqui, né? Romanos 12, 13. Lê o versículo e vê se São Paulo não está dizendo que aqueles que obedecem à lei serão justificados. Lê o versículo. Lê Tiago 2, 24 e veja se São Tiago não está dizendo que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aliás, é o único lugar da Escritura onde aparece esse termo somente pela fé. É dizendo que a pessoa não é justificada somente pela fé. Leiam aí Gálatas 5, 6, em que São Paulo está dizendo que a fé tem que operar pelo amor. Vê se isso não é exatamente o que tem que acontecer. O amor tem que ser uma obra visível, tem que ser vivo na vida das pessoas. Então, leiam aí João 21, se eu não me engano, 19, em que Nosso Senhor Jesus Cristo sopra sobre os apóstolos e fala: recebam o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês retiverem serão retidos. Lê lá o capítulo 22 de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 25, se eu não me engano, que Nosso Senhor está falando de autoridade, e aí ele fala para os apóstolos: vocês vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E com isso ele está falando: existe uma nova autoridade aqui na igreja que eu estou fundando, que são vocês, as pessoas de vocês, os cargos que eu estou criando aqui para vocês ocuparem agora. E lá em Atos 1 a gente vê que esses cargos são substituídos, que São Pedro viu que o Espírito Santo inspirou o salmista desde muito antes, sei lá, 500 anos antes, eu não parei para fazer a conta, mas deve ser isso aí, para dizer que aquele espaço desocupado ali por Judas Iscariotes tinha que ser substituído por outro. E assim foram os dos outros apóstolos também. E principalmente o de São Pedro, né? Que Jesus falou lá novamente em Lucas 22, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês, os 12, né? Pediu vocês para debulhar-lhes como trigo, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se firmar, confirma os seus irmãos. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo deu para São Pedro o ministério da confirmação dos demais apóstolos, inclusive, não só da própria igreja, inclusive dos demais apóstolos. 6 minutos para a sua mensagem final. Obrigado. Leiam esses versículos e leiam essas coisas. Que mais? Vejam o vídeo do Steve Ray, chamado Pedro e a Pedra, tem no site do Tradutor Católico. Vejam o testemunho do David Anders, que também tem no site do Tradutor Católico, que ele é um ex-calvinista, se não me engano, ex-presbiteriano, não lembro. Vejam o Raízes Judaicas do Papado no site, no YouTube do Apostolado. Estou falando no site do Tradutor Católico, no YouTube do Tradutor Católico, no YouTube do Apostolado Cardeal Newman. Vejam esse vídeo, As Raízes Judaicas do Papado. Sigam urgentemente no Instagram, sigam aqui a página do Apostolado, sigam o Arthur Jordan. Joga Arthur com TH, mas eu acho que não tem o U e o R. É arth.jordan. Jordan é igual ao Michael Jordan, né? Sigam o Arthur Jordan aqui no Instagram. O trabalho dele é sensacional. Vejam as lives que ele está fazendo. Vejam o canal do YouTube dele também. Ele está colocando umas lives sensacionais. E vejam o trabalho do Fábio Salgado de Carvalho. Eu acho que o Instagram dele é Fábio Sal de Carvalho. Os stories dele já vão deixar vocês impressionados. Vejam o blog dele também lá. Ele disponibilizou, o cara é muito caridoso, ele disponibilizou mais de 50 livros católicos, respondendo a todo tipo de objeção protestante e de outras religiões que vocês podem imaginar. Se vocês quiserem, por ele mesmo. Se vocês quiserem, vocês também podem encontrar esses livros na página do Apostolado. Davi, 4 minutos para a sua mensagem para católicos e ex-protestantes. E protestantes, melhor dizendo. Isso tudo que eu falei aí é em português, tá? Se você conhece inglês, se você tem inglês, que é a outra língua em que eu leio, cara, mas aí tem gente demais. Dave Armstrong é o nome. Dave, D-A-V-E, Dave Armstrong. Qualquer questionamento que você tiver, joga assim no Google, Dave Armstrong, e aí o seu questionamento. Em inglês, obviamente, né? Você vai achar muito provavelmente um dos mais de 3.000 artigos dele falando sobre isso. Se não tiver nos artigos, provavelmente está no livro. Nos livros ele tem 50 livros. Ele tem 50 livros publicados sobre a fé católica. Acompanha o David Anders também. O cara tem um trabalho sensacional. A página
Catholic Answers, né? Respostas católicas, só que em inglês, né? Catholic Answers. Vejam também o trabalho deles, é sensacional. Jimmy Akin é outro ator, assim, é outro autor sem igual. Enfim, essas são as recomendações que eu tenho para fazer. Agora, da minha parte, peço a Deus que ilumine as consciências de vocês. Eu não quero que vocês concordem comigo, não quero que vocês me achem bom em alguma coisa. Eu quero que vocês se esqueçam para sempre da minha existência, mas se lembrem que Jesus Cristo fundou uma igreja. E essa igreja é a Igreja Católica, ela permanece até hoje firme na rocha de São Pedro, na sucessão apostólica, e temos aí o apóstolo de Cristo vivo, que é o Papa Francisco. E não só ele, obviamente, né? Também os cardeais, também os bispos compartilham dessa sucessão apostólica, tá bom? Estudem honestamente, não se livrem desses preconceitos. Se você... Tanto protestante fica demonizando católico, quanto católico fica demonizando protestante. Larga disso, entendeu? Deixa isso de lado, isso não ajuda em nada a aprender coisa nenhuma. Então vamos estudar seriamente, vamos estudar com o coração aberto, né? Ver o que está sendo proposto ali mesmo, ver se o negócio faz sentido, tá bom? Então, fazendo isso, a gente consegue se achegar na verdade, né? Se a gente for cheio de preconceito, com o coração fechado, aí não vai dar não. E peçam a Deus ajuda. Peçam a Deus ajuda, fala, Senhor, se isso aí que esse cara falou é verdade, então me ajuda a ver. Quero ver mesmo. E Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por todos nós, né? Amém. Numa próxima live, nós vamos contar o que Santa Teresinha tem a ver com o Davi. Né? Tá no testemunho lá também. Tá no testemunho. Então, pessoal, muito obrigado. Leiam os testemunhos do site. Leiam o meu testemunho, leiam outros testemunhos também, são maravilhosos. Amém. Então, Davi, meu irmão, muito obrigado. Aí o Davi também colabora lá com a nossa página do nosso site, devoltaolar.org. Muito obrigado vocês que ficaram aqui nessas duas lives, né? Quase 2 horas. Mas enfim, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. O vídeo em breve estará lá na nossa página do canal do YouTube. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal. Compartilha este testemunho também com seus amigos, com seus familiares. E até uma próxima. Deus abençoe. Amém. Até. Um abraço para Yasmin também, que é a namorada do Davi, que esteve aqui conosco. Beijo, meu amor. Até mais.